Está no ar, Cassete Podcast. Fala galera, olá, salve! Esse é o Cassete, um podcast com notícias, debates, dicas e curiosidades da música eletrônica. Eu sou Ronaldo Galdino. E eu sou o Carlinhos de Barros. E aí, Ronaldo, como é que tá? Bom? E aí, você tá bom? Bom. Se não tá bom, demais. hoje não vai ficar. Nesse episódio não vai eu ficar. tô bom, quem não tá bom é você, né? Conta aí. Quem que não tá bom é você. Não, eu tô bom demais, tá tudo certo. Então, antes da gente falar sobre a nossa pauta, quem está aqui, que você provavelmente já está vendo, quem é ela, no caso, não né? tá vendo porque eu vou colocar só na hora que você falar dela, daí ela vai aparecer. Por enquanto eles não estão vendo ainda, surpresinha. Bom, antes de falar sobre a nossa convidada, quem é ela, por que ela está aqui, quero agradecer a galera que está compartilhando o nosso podcast nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, nos Stories, enviando o link pro amigo, pra amiga. Valeu demais, é muito importante esse feedback, essa troca. Então, tamo junto. Lembrando que o Cassete, ele tá disponível no Spotify, no iTunes, no Deezer, no SoundCloud, no YouTube, no Mixcloud, no Google Podcast e no Castbox. Então, fique à vontade para escolher sua plataforma preferida, favorita, para nos ouvir e assistir. E hoje a gente vai conversar sobre solidão, questionamentos, ansiedade, estresse, exaustão, síndrome de burnout e muitas outras coisas relacionadas a isso. E para conversar, para falar sobre isso, eu convidei minha amiga Bianca Perassoli. Chega aqui, Bianca. Oi, cheguei. Bem-vinda ao Cassete. Bem-vinda. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada pelo convite. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Puxa a cadeira aí, coloca o pé na mesa. Quiser tomar aí. alguma coisa, a geladeira tá aí onde você sabe onde é que Obrigada. tá. Fica à vontade, tá em casa. Obrigada. Posso pôr o pé no sofá? Isso, pode ficar à vontade, Obrigada. É isso aí. Obrigada pelo convite, pela confiança no meu trabalho, né, Ronaldo? Como sempre. Sempre me Lógico. apoiando aí na minha carreira. É um prazer ter você aqui. Pra quem não sabe, a Bianca é minha amiga de longa data. Então, inclusive daqui a pouco eu vou falar do porquê que eu chamei ela pra participar, além da gente ser amigo. E também já vamos pra pauta, que daí eu já vou apresentá-la também. Fechou? Vamos aí então. Fechou. Então bora. Cassete Podcast. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental, sobre tudo que gira em torno disso. O que é isso, na verdade, né? As síndromes, o desenvolvimento de doenças relacionadas à saúde mental, enfim. E para falar sobre isso, convidei a Bianca, que é a Bianca Perassoli. Ela tem 26 anos, ela é graduada em psicologia pelo Centro Universitário Unifafib. Ela é analista do comportamento, pós-graduada em neuropsicologia, atua em contexto clínico e institucional e tem experiência com transtornos mentais, deficiência e transtornos de aprendizagem. E por que a Bianca? Além dela ser essa profissional que já atende, inclusive ela arrumou um espaço na agenda dela do consultório para estar aqui hoje com a gente. Então, atua muito, inclusive. Favorou. E eu convidei ela que, além dela ser especialista no tema, ela nos entende. Ela também é jovem. Ela também tem a nossa faixa etária, né? Então, eu acho que nada mais justo de convidar ela também por esse motivo, né? Peraí, nos entende não, né? Entende vocês aí, né? Se entendem, né? Porque Ele não se enquadrou nos jovens. Eu não sei até que ponto eu me enquadro nesses jovens aí. Mas tudo bem, eu acho que eu vou aceitar. Obrigado. Não, eu falo porque é uma pauta hoje muito mais falada em questão dos jovens, né, dos comportamentos, dos transtornos e tudo mais, né, os jovens, inclusive,
os que dão mais problemas nesse sentido, que gera esses jovens. Então eu achei massa por isso, porque a Bianca, ela também é jovem. Então ela, assim, ela entende bem, além dela atuar, ela sente isso na pele, sabe? Porque, sei lá, às vezes trazer uma psicóloga de 40, 50 anos aqui e tal, ela entende do assunto, mas talvez ela não vivencia isso, talvez não sabe o que é isso, né? Porque, ou já viveu, não sei. Porque se você pegar uma pessoa mais velha, quando ela era jovem, a realidade era outra, tá ligado? Então, isso, hoje os problemas são outros, os transtornos ocorrem por outros motivos, né? A gente tem uma vida diferente que a gente vive hoje do que quando, tipo, uma pessoa de 50, 40 e poucos anos tinha essa idade de 20 e poucos anos, né, mano? Sim. E, Bianca, antes de eu já introduzir o primeiro assunto, conta pra gente como e quando você se interessou pela psicologia. Desde sempre. Eu nunca quis outra coisa. Geralmente, né, quando a gente é adolescente, né, alguns adolescentes ficam em dúvida sobre isso ou aquilo. Tô em dúvida entre tal, entre profissão A, profissão B. Eu nunca tive isso, tá? Tanto é que quando eu fui prestar vestibular, sempre tinha duas opções, né, de curso. A minha opção era opção A, psicologia noturna, opção B, psicologia diurno, por exemplo, né, que fazia diferença nas instituições. Eu nunca tive outra opção. Claro que isso surgiu em algum momento, né? Quando eu tinha, se não me engano, 12 anos, eu comecei a fazer terapia. Foi aí que eu tive meu primeiro contato, meu primeiro acesso com a psicologia em si. E me apaixonei. Me passou outras coisas na cabeça, por exemplo, pedagogia, porque eu gostava de criança, sempre quis trabalhar com esse público, na verdade, mas nada nada que substituísse, não. Então, desde sempre, nunca quis outra coisa. Muito massa. Que massa. Eu assim, na escola, só fazer um adendo rapidinho, na escola eu nunca, sei lá, nunca me pegou muito a psicologia, a filosofia, etc. E depois, sei lá, eu com 24 anos, 25 anos, eu comecei a me interessar tanto que hoje é um dos assuntos que eu mais... vídeos, inclusive, que eu mais vejo no YouTube, que é sobre psicologia, filosofia. Eu adoro, amo. Saúde mental, né? Você se interessa bastante. É muito massa. Eu acho que é um campo que talvez no ensino médio, no fundamental, a gente não fica sabendo muito, né? Tipo assim, é difícil despertar interesse, né? Porque, inclusive, por isso que eu acho que você falou que desde sempre você gosta. Tipo assim, não foi, de repente, na escola que você se interessou por isso. Mas porque eu fui fazer terapia, né? Porque se a criança ela não vai pra terapia, dificilmente, tipo assim, da onde que ela conhece a psicologia, por exemplo? Porque é isso que você disse, na escola a gente não tem muito acesso a isso. Então é uma profissão que, pra você conhecer, de certa forma, não que todo mundo que se interessa pela psicologia porque fazia terapia, mas geralmente o nosso primeiro contato é esse. Ou então porque conhece alguém que tem modelo. Não era o meu caso. Então foi porque eu fui pra terapia mesmo. Sim, pode crer. Eu acho que é pelo contato mesmo. Muito pelo contato. Comigo também foi a mesma coisa. Foi eu vendo uns vídeos, eu falei, nossa, que massa. Foi inclusive através da psicologia que eu me interessei pela filosofia, que pra mim, assim, andam muito, né, lado a lado ali. Enfim... Bom, já entrando aqui na pauta, a gente sabe que por trás de muita dança, alegria e energia, grandes clubes e artistas passam por muitas situações de muita solidão e questionamento. Por falta de privacidade, despersonalização, ausência de desafios e uma acentuada exposição midiática, que são as causas principais para tais sintomas, né? E uma delas. Quais as práticas que podem me ajudar a lidar com a solidão e os questionamentos? Eu acho que essa aqui, eu, inclusive, me coloquei nessa pergunta, porque eu acho que não só eu, como muitos artistas vão se colocar nessa pergunta, porque esse lance dos questionamentos bate forte, sabe? E, então, queria que você falasse pra gente quais práticas a gente pode, que podem nos ajudar a lidar tanto com esses questionamentos quanto com a solidão. Na verdade, apesar de ser uma pergunta, como você disse, né? Acho que é a pergunta de todo mundo. É muito frustrante a resposta, porque não existe uma receita de bolo para isso, né? Poderia vir aqui e falar, dicas para conseguir lidar com a ansiedade, para conseguir lidar com a solidão, com autocobrança e enfim. Mas essa é uma pergunta muito complexa, de uma resposta muito ampla e muito individual.
né? Porque, na verdade, as estratégias que funcionam para um, muitas vezes não funcionam para outro. Então, assim, se eu pudesse dizer algo que pudesse ajudar, né, as pessoas, especialmente nessa área, seria: faça terapia. Isso é muito óbvio. Você está falando isso porque você é psicóloga e tudo mais. Mas, na verdade, é muito complicado a gente dar uma resposta pronta para isso. Porque não existe uma resposta pronta para isso, né? Claro que existem algumas coisas muito gerais. Hoje se fala muito de ansiedade, se fala muito de técnicas de relaxamento, de respiração, de autoconhecimento para então reduzir a autocobrança, essa questão de trabalhar a autoestima até mesmo para conseguir lidar com essa solidão, conseguir identificar pensamentos sabotadores para conseguir eliminá-los. Só que, assim, são questões muito individuais, né? Pessoal, muitas vezes, ao extremo, né? Sim, e é por isso que é tão frustrante, muitas vezes, buscar essa pergunta na internet, em redes sociais, com alguns profissionais que divulgam o seu trabalho, porque das duas uma, ou você não vai encontrar essa resposta pronta, né? Porque infelizmente não existe uma receita de bolo para isso, ou você vai encontrar dicas de profissionais que dão dicas, mas geralmente essas dicas elas não vão ser tão eficazes, né? Porque na verdade é muito individual, que funciona para um, que não funciona para outro. Então, assim, de uma forma bem geral, é claro, falar, vai fazer terapia. Antigamente a terapia ela era muito elitizada, né? Então era como se só o rico pudesse fazer terapia, né? Hoje a gente sabe que não é bem assim. Na verdade, praticamente todo psicólogo deixa um espacinho na agenda para atendimento social, para conseguir ajudar pessoas que não conseguem pagar, ou para fazer um preço mais acessível, questões de plano de saúde. Tem a terapia online hoje em dia, que até facilita esse acesso de algumas pessoas também, às vezes que não conseguem por algum motivo. Então seria o ideal. Mas sabemos, né, que nem todo mundo aceita isso, outros também não podem, né? Então, acho que de uma forma bem geral, lê bastante sobre o assunto, tá? Porque se conseguir lidar com isso sem saber o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, o Ronaldo fala, leio muito sobre isso e tal. Por que muitas vezes ele consegue identificar algumas coisas nele, como ele até postou um vídeo esses dias? Porque ele está informado sobre o assunto. Então, conseguir identificar que você está passando por isso sem saber o que é muito difícil, né? Então, inclusive, a internet está aí para dar informação para todo mundo. Inclusive, era uma coisa que eu converso muito com uma amiga minha, próxima, Aninha, sobre esse lance de você, às vezes, se identificar quando você está nesse estado de questionamento e até, sabe, que você está se duvidando muito e tal. Então, além dos indícios mais claros e evidentes, que é aquele, por exemplo, a gente estava até brincando sobre o álcool, drogas, etc., tem um lance que eu consigo me identificar, assim, quando eu tô viajando muito na maionese, porque pra mim, às vezes, é muita viagem mesmo, de você ficar pensando em excessivo sobre uma situação que não existe, às vezes. Por exemplo, eu amo minha profissão, é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu mais amo de fazer, assim como o Carlinhos e eu, a gente já falou isso aqui muitas vezes. Então, assim, eu não sei, não quero, não consigo fazer outra coisa. E às vezes eu me questiono. E aí eu paro na seguinte pergunta. Tá, se eu não quero isso, ou se eu não tô afim, ou se eu tô triste por isso, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de existir se eu desistir disso, se eu me questionar e não fazer mais isso. Eu simplesmente deixo de existir. Porque isso é o que eu sou, né? Isso é o que me faz bem, isso é o que me faz feliz. Isso é a parada que eu faço com muito amor. Então, acho que isso me ajuda muito quando eu bato nesses questionamentos com mais força, de ir no mais óbvio, né? Tipo assim, isso é o que eu amo, tá ligado? Isso é o que eu gosto de fazer. Então, vamos ajustar de uma forma que eu consiga continuar fazendo bem, né? Que eu consiga manter a cabeça bem alinhada e tal. E às vezes parar de pensar tanto, porque eu lembro que eu já vi algumas frases do tipo, quando você às vezes começa a pensar, ou quando você pensar demais ou estudar demais filosofia e psicologia, você começa a debater uns questionamentos muito profundos. Você entra assim, tanto é que comenta muito sobre esse lance de às vezes é melhor você ser burro, né, e não se bater tanto nesses questionamentos, esse pensamento avançado do que... Eu não penso em nada disso aí, eu tô sossegadão, tá ligado? Eu nado na minha ignorância aqui, de boa.
sobre esses assuntos. Acho que sofre menos. Exatamente, esse ponto que eu queria chegar. Tipo assim, quando você às vezes não tem o conhecimento, não busca por ele, não pensa, você não sofre, né? Você não, enfim. Porém, então, não consegue identificar que isso está acontecendo. É claro que é mais fácil acreditar que a ignorância vai te fazer sentir melhor, como você mencionou e leu isso e tudo mais. Mas se a gente brinca e tudo mais, mas se você não se informa sobre, você não consegue identificar isso, Sim. né? E esse é o grande problema do ser humano, pegando isso até para falar sobre uma questão, é que a gente tenta fugir da frustração. A gente tenta fugir de sentimentos negativos, como tristeza, como medo, frustração, toda essa indagação que você está mencionando. Então eu preferia não pensar sobre isso e tudo mais. Esse é o grande problema do ser humano. A gente quer fugir das sensações desagradáveis. Primeiro que isso não tem como. Segundo, que elas são importantes. Todas as emoções negativas têm a sua função a nível de sobrevivência. Então, tá errado. Não tem que ser burro. Tem que procurar se informar, sim, para conseguir identificar o que está acontecendo, porque só conseguindo identificar é que você vai conseguir se ajudar de alguma forma, buscar estratégias, né? Como eu disse aqui, eu não posso trazer estratégias prontas para responder a sua pergunta, mas a partir do momento que você se conhece, você mesmo consegue buscar algumas formas e estratégias de ver o que funciona para você. Exato. O Ronaldo, a gente trabalha com a mesma coisa, a gente passa basicamente pelas mesmas coisas. Eu sou igual ele, eu amo o que eu faço, eu não sei fazer outra coisa. Ótimo. Eu não tenho plano B, eu só tenho... Esse é o plano A, se esse plano não der certo, acabou minha vida, tá ligado? Esse é o plano... Então eu vou fazer dar certo. É isso. Então, tá ligado? Por quê? Por que a gente só tem um plano A? Porque a gente tem paixão na parada que a gente tá fazendo, tá ligado? Então não tem plano B. Eu vou correr atrás daquilo que eu quero, né? Quando eu trabalhava em outras coisas, eu tava no plano B, porque eu tava esperando a oportunidade de eu correr atrás do plano A, que era viver de música, entendeu? Aí beleza. Mas, mesmo assim, eu já passei por muitas coisas, eu e minha esposa, ela também faz a mesma coisa que eu, ela é DJ junto comigo e tal. Mas com o tempo, e também com o amadurecimento, a gente foi ficando mais velho e tal, esse tipo de coisa, a gente foi aprendendo a lidar com várias coisas, entendeu? Então, hoje em dia, a gente já consegue contornar um monte de coisa, a gente já não tem mais esses pensamentos que a gente tinha no começo. Às vezes a gente fica meio desanimado e tal, mas isso é normal, é fases, né? Tipo, faz parte, daqui a pouco já passa, a gente fica meio desanimado, mas às vezes não, faz parte, isso acontece, vamos focar aqui, continuar fazendo o que a gente tá fazendo e vamos pra cima e já era, né? Aí quando eu preciso trocar uma ideia, eu chamo o Ronaldo, nós trocamos uma ideia, o Ronaldo também às vezes troca uma ideia comigo, a gente conversa e tal, e a gente consegue inclusive recentemente, né? Nos eixos, né? Recentemente me deu uma bad bem forte aí eu te dei um salve, né? E é isso. Mas tem um ponto importante nisso que vocês estão falando, porque assim, claro que tudo isso tem a ver com o ser humano de uma forma geral e acontece com todo mundo. Mas trazendo aqui para a área de vocês, estudos comprovam, tá, que artistas, de uma forma geral, né, vocês se enquadram nesse quesito, tem uma tendência, uma predisposição maior a desenvolver transtornos mentais. Depressão, ansiedade. Já somos doidos, né? Mas vou explicar o porquê. Até me empolguei. Falei, como assim desenvolver? Eu acho que eu já desenvolvi vários. Já somos doidos já. Sim. Na verdade, assim, é que pouco se fala. Você tiver essa reação porque vocês acabam se... Carai, Carlinhos. Pesado aqui, pegou pesado, falou transtorno mental, eu já até me afoguei aqui, mano, caralho. Depressão, será que eu tô estresse, ficando louco e ansiedade. não sei? Não. Falando desses transtornos, eu foquei na questão de depressão, ansiedade e estresse, tá? Não na loucura da arte. Exatamente, não. É uma predisposição a desenvolver esses transtornos de mal-estar, tá? O que acontece? Pouco se tem, pouco se fala sobre isso, né? Então, se vocês forem procurar, por exemplo, artigos periódicos sobre saúde do músico ou do artista de uma forma geral, tem pouquíssimas coisas, pouquíssimo material, tá? Vocês não são muito alvo, assim, de atenção, né, nesse sentido. Ninguém liga pra nós. Não, nem diria isso. Quem liga pra nós, mas todos precisam. Muito pelo contrário, porque a imagem que vocês passam é muito positiva. Então, vamos dar exemplo de um DJ, então. Como que uma pessoa que passa uma energia tão positiva, tem uma vibe tão boa, trabalha com música eletrônica, que é um estilo de música feliz, animado,
vive em festas, né? Então tem gente que até, eu nem sei se esse termo existe, mas muito se fala hoje em dia na internet de glamourização, né? Então as pessoas glamourizam essa profissão, tipo, mano, o cara trabalha em festa, o trabalho dele é viver em festas, né? Então, assim, como que uma pessoa eu mesmo já ouvi muito isso aí, velho. Muito, sim, tipo então, assim, não, você trampa com festa, pô, você vive no meio da galera, não sei o que. Tá bom, beleza. É só isso. Ô, Ronaldo, acho que teu microfone ficou mais baixo aí, mano. Ficou mais baixo, aconteceu alguma coisa aí no teu mic. Aí, voltou. caralho, agora sim, porra. Então, como que uma pessoa que tem uma energia tão positiva, passa uma vibe legal para as pessoas, como que essa pessoa tão feliz, né, tem depressão? A gente pode até ampliar, assim, trazendo vou dar um outro exemplo que eu acho que fica mais claro ainda. Humoristas, né? Quantos humoristas têm apresentado transtornos de humor, depressão, suicídio? O Whindersson mesmo trouxe isso à tona, né? Agora ficou alto demais seu microfone, acho que agora você não, ele tá se ajustando aqui, ó. Você exagerou agora. Eu tô vendo, ele tá se ajustando, eu tô vendo aqui. Até levei um susto na hora que você falou. Então as pessoas, elas ficaram chocadas com o Whindersson, por exemplo. Mas como assim? Ele faz todo mundo rir, né? Então, como esse tipo de trabalho de vocês, porque a sociedade, na verdade, ela criou uma imagem, uma cara, entre aspas, para depressão, né? É verdade, que aquela pessoa triste o tempo todo, não tá errado, porque essa é a principal característica da depressão mesmo, né? Mas as coisas não são bem assim, né? Então, existem momentos de crise, momentos de pico, oscilação de humor, algumas pessoas aprenderam a mascarar isso. Então, assim, eu acho que vocês não têm muita essa atenção voltada para vocês, e quando acontece alguma coisa, um suicídio de algum artista, alguém da música, um DJ, enfim, as pessoas ficam chocadas, porque acaba não tendo tanto essa atenção voltada, porque vocês passam, né, uma energia muito boa, de felicidade, porque o trabalho de vocês é alegrar as pessoas, né? Então acaba não tendo tanta atenção voltada para isso. Estudos voltados para a saúde do músico começaram assim, no início da década do século XXI, entendeu? É muito recente, né? Antes não tinha essa preocupação de trabalhar com... Tem uma sociedade internacional americana, se eu não me engano, que ela se preocupa em desenvolver materiais, estudos, workshops, enfim, voltadas para a saúde do músico. Não é específico para a saúde mental, mas a saúde de uma forma geral, e aí acaba entrando um pouco da questão da saúde mental. Mas assim, é muito recente a preocupação na literatura científica voltada para vocês, entendeu? Pouquíssimo material e, infelizmente, as pessoas meio que só acordam quando, infelizmente, acaba vendo a realidade, vendo algumas coisas mais próximas. Mas é comprovado, né? A sociedade artística, de uma forma geral, tem uma disposição maior para desenvolver depressão, estresse, ansiedade. É comprovado. Cara, isso é muito louco, né? Sim. Inclusive, próxima coisa que a gente vai falar aqui na pauta é que desde que o Avicii nos deixou, né, a saúde mental tem sido discutido com mais frequência no cenário eletrônico musical. Começou ainda com ele essa preocupação, entendeu? Exatamente. Assim, para a sociedade, né? Ainda assim, o assunto continua estigmatizado e às vezes chega a ser ignorado por muitos. Para sintetizar o quão grave, do ponto de vista de saúde, se tornou a profissão de DJ, a Fundação Mental Health da Inglaterra, ela afirma que 1 a cada 4 profissionais em tour, né, tocando e viajando, etc., vai sofrer com algum problema de saúde mental na vida. E a minha pergunta nesse sentido para você é como eu identifico se eu estou desenvolvendo um problema de saúde mental? Porque às vezes passa muito despercebido, né? Às vezes você acha que é uma fase ou que sei lá o que, né? Você fala, deve ser, sei lá, enfim. Põe a culpa no signo, na TPM. E aí... Outros. Isso, mas como que eu posso identificar se eu estou desenvolvendo algum tipo de problema de saúde mental? Como eu consigo? Primeira coisa é já ter em mente isso aqui que eu disse, que por vocês estarem no meio que vocês estão,
vocês já são mais suscetíveis a isso, correm um risco maior, tá? A gente já queimou a largada, só por ser músico. Sim, mas sabe por que isso acontece, né? Às vezes perguntam, tá, o artista, o músico, ele é mais vulnerável a desenvolver esses transtornos, mas por quê? A relação que se faz é com o processo criativo, tá? Então, pessoas criativas elas têm uma maior facilidade para desenvolver isso, que é o caso de vocês, então precisa ter essa criatividade para poder criar, né? Criar uma música, enfim. Então, só por vocês trabalharem com esse processo neurológico, que é o processo criativo, isso já torna vocês mais suscetíveis, tá? Por que pessoas criativas? Exatamente por isso, você até mencionou isso agora há pouco. Ter uma criatividade maior de criar uma nova realidade, viver ali mais assim, um mundo mais fantasioso, e a realidade não é tão assim quanto se cria, né? Então, isso na verdade, os estudos fazem essa relação, tá? Entre o processo criativo com a suscetibilidade de desenvolver esses transtornos. Como identificar? Sabendo disso, que vocês já são mais vulneráveis a isso, acho que isso já deve manter vocês em alerta para sensações fisiológicas, né, que são essas questões corporais, que a gente consegue identificar quando um mal-estar físico, ele é de fato por uma dor física, de quando é uma angústia, por exemplo. A gente consegue identificar isso. Então, questões voltadas para coração muito acelerado, por exemplo, você consegue identificar se você está angustiado, se você, sei lá, está tendo um ataque, um problema de coração, por exemplo. Isso é fácil de ser identificado. E a partir do momento que você tem... Eu lembrei de uma coisa aqui rapidinho. O ano passado, no meio do ano, eu tive uma alergia no corpo inteiro, por uns 3 dias. Aí eu tomei antialérgico e tal, e não melhorava. Aí eu fui no pronto atendimento. Fiz o encaminhamento lá com os médicos e tal. Sim. E aí o médico me avaliou, escreveu um monte de coisa lá e não sei o quê. Falou, velho, vai tomar esse remédio aqui, toma ele, daqui 30 minutos você vai voltar. Aí eu voltei, e aí ele falou, procura um psicólogo. Ele falou só isso. Você não tem nada, velho. Você tá bem, você está ótimo. Você não tem nada. Essa alergia que você tá no corpo é da sua cabeça. Você não tá bem da cabeça, mas seu corpo tá ótimo. E aí eu falei, caralho, que louco. Eu tô bem, mas a minha cabeça gerou uma parada no meu corpo inteiro, né? Isso só psicologicamente. Eu achei, por isso que eu já lembrei disso na hora que você falou. Isso já aconteceu comigo. Quando meu pai teve ataque cardíaco, tá ligado? Eu vi ele no hospital tudo entubado, fui visitar ele, tava tudo entubado. No dia seguinte começou a aparecer um monte de bolinha no meu corpo, assim, que eu pensei que era mordida de aranha. Aí eu descobri que eu tenho um pior tipo de herpes que existe, tá ligado? Que é herpes zoster. E isso só atacou em uma vez só. E ela se manifesta com estresse. Exatamente. E isso aconteceu comigo essa vez. E eu tomei Cara, eu tive que tomar um monte de remédio. E além dessas paradas, eu sentia tanta dor na coluna que eu não conseguia nem andar, tá ligado? Tipo, eu fiquei 2 dias, assim, sem conseguir levantar da cama. E daí eu tomei os remédios forte pra caralho, lá, caro pra caralho. Fiquei uma semana tomando remédio, aí passou. Aí eu nunca mais tive. Mas, tipo, desde que eu me lembro, assim, esse foi o pior trauma que eu já tive na minha vida, assim, de ver meu pai no hospital, assim, entubado. E daí que foda, né, mano? A gente chama isso de somatização, tá? É a psicossomática. É quando o corpo reage a questões internas, emocionais, psicológicas. É muito complexo explicar o conceito de somatização, então eu uso uma metáfora bem lúdica, assim, para conseguir mostrar mesmo como é que funciona. Então, imagina que nós somos um copo, né? O nosso corpo é um copo, né? Imagina que nesse copo vai enchendo de água. Enchendo, só enchendo, né? Imagina que essa água são nossas angústias, os nossos traumas, os nossos problemas, e esse copo só vai enchendo. Em nenhum momento você tira um pouco dessa água, pega uma colher e tira um pouco, ou vira um pouco desse copo, tá? Você não se expressa, você só vai guardando aquela água dentro desse copo. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que esse copo vai transbordar. Tá? Então, essas feridas, essas manchas, essa alergia é água transbordando. É quando não cabe mais dentro de nós aquela emoção e a nossa água transborda. Transborda como?
em questões fisiológicas, físicas. Então, assim, cada um vai sentir de uma forma diferente essas questões físicas e fisiológicas, tá? Então, uma pessoa que tem essa tendência a essas feridas que você disse, por exemplo, no seu caso, essas emoções resultaram nisso, mas tem pessoas, por exemplo, que dá, sei lá, uma gastrite, uma enxaqueca, e aí cada um tem uma propensão diferente, uma questão de saúde, que essa emoção ela vai se transformar em algum momento em uma questão física, que já não cabe mais dentro do corpo da gente. E aí a gente transborda que nem um copo d'água. Tá? E aí, como eu estava dizendo, a gente consegue identificar a maior parte das vezes quando é uma angústia, quando não é. Mas se usa esses exemplos de vocês, não, Bianca, mas eu não soube identificar. A maioria das vezes a gente consegue, mas a gente tenta fugir, mesmo que sem ter noção disso, tá bom? Então, às vezes, você até sabe que tinha algo que não estava bem, mas era mais fácil acreditar, por exemplo, numa alergia. Não conscientemente, tá bom? Mas às vezes sem perceber. E quando isso não é notório, quando não dá para identificar que aquilo não é uma dor fisiológica e o seu corpo responde, né? Até uma frase até famosa, né? O corpo fala. Quando o seu corpo fala, às vezes você não conseguiu identificar aquilo, mas até respondendo a sua pergunta, Ronaldo, quando a gente percebe que isso está acontecendo, às vezes você não percebe. Às vezes você precisa ir parar num pronto atendimento ou num médico para falar que você não tem nada e te encaminhar no psicólogo. Porque o seu corpo reage àquela emoção não expressada, àquela dor não elaborada, aquele trauma vivenciado, tá? Então, muitas vezes a gente consegue identificar quando é uma dor física e quando não é. Mas quando a gente não percebe, a gente vai acabar parando em algum médico e ele vai dizer que a gente não tem nada físico. Não, e foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Sim, foi da maioria. Tipo assim, o cara chegou, ele falou desse jeito. Falou, velho, procura um psicólogo. Desse jeito, ele falou, vai nada. E você procurou um psicólogo? Não. Olha lá a carinha de ressaca dele. Não. O psicólogo dele foi a Marvada. Até pretendo falar disso, tá? Do uso de substâncias para fuga da realidade. Não, inclusive falar, já podemos falar sobre isso. Já que a gente tocou no assunto do Ronaldo, deixa eu contar que você tá de ressaca. Já Ronaldo começa. Olha a carinha dele lá, ó. Repara a carinha dele lá que ele tá de ressaca. Suando pra caralho. E aí, velho, eu ainda comento com meus amigos. Chega assim, depois de... A gente trabalha muito, né? Tipo, muito. Nossa. E eu lido com várias gravadoras, além do meu projeto artístico. Então, por serem minhas empresas, então, né, você sabe, quando você tem uma empresa, você trabalha o triplo. E eu tenho várias, né, que são as gravadoras. E aí chega, sei lá, sexta-feira, eu tô esgotado. Zero bateria, sabe? E aí eu falo, mano, eu preciso tomar uma cerveja. Preciso, porque aquilo me renova. Saudável. Não é uma problemática tomar uma cervejinha na sexta, é sério. Eu acho que... enquanto tá na cerveja, só tá suave. Falar disso. Eu uso a cerveja... Eu uso a cerveja pra dar uma balançada no copo, sabe? Pegar o copo que você estava citando de exemplo, pra dar uma chacoalhada nele, porque além desse lance artístico que a gente tem, de lidar com a arte e tal, muitas vezes com a frustração, com a ansiedade e tal, tem o lance das gravadoras também. Que a gente trabalha muito em lidar com outros artistas. Carlinhos, agora há pouco mesmo a gente estava falando sobre isso. Sobre o quão às vezes difícil é essa comunicação com outros artistas. Porque isso depende muito do comportamento dele, da personalidade dele, e acaba nos afetando de certa forma. Às vezes o Carlinhos fica estressado por outro artista, porque a gente foi conversar com outro artista e trocar e-mail e não sei o que lá, e o cara, enfim, N situações. A gente fica nervoso pela bizonhice dos outros. Foda. Então, às vezes eu acho que em qualquer área, gente. Eu falo pros meus amigos, tipo, tem uns... verdade, mano. Eu tenho uns amigos bem próximos, um casal de amigos que uma vez eu fui tomar uma com eles e tal, e não sei o que, e eu fiquei bem bêbado com eles e tal. Aí eles falaram, nossa, você ficou bem louco e tal, não sei o que. Eu falei, mano, acredite que isso foi pro meu bem, né? Tipo assim, eu estava tentando ficar bem, porque nível excessivo de estresse, muito trabalho, muita coisa, muita informação. A gente lida com muita informação, tanto é que eu e o Carlinhos, eu tenho uma planilha só com o Carlinhos pra gente alinhar só o que eu trabalho, o que eu faço com ele, fora os outros
que eu tenho outras planilhas, porque são tantas informações que se eu for tentar lembrar ou, enfim, não tem como, é muita coisa, sabe? Às vezes a gente tá lidando com 5, 10 lançamentos, 10 músicas diferentes, de 10 artistas diferentes, ao mesmo tempo, com processos diferentes rolando, sabe? Então, chega um momento só pra que... ter uma ideia, nós dois, no momento, estamos trabalhando com 1, 2, 3, 4, 5, uns 8 artistas. Nós estamos trabalhando agora durante essa semana. Simultaneamente, ao mesmo tempo que eu tô trampando no estúdio e o Ronaldo tá fazendo os procedimentos e tal. Então, que nem, cara, essa semana pra mim foi puxada. Semana passada também, foi super puxada, essa semana super puxado. Tanto que semana passada eu fiz uma parada que eu quase nunca faço, que eu fui obrigado a fazer, que é não trabalhar nada nem no sábado nem no domingo. Eu larguei tudo, falei, foda-se, eu não vou fazer nada. Isso é importante, tá? Se vou ficar dá com a minha mulher, vou ficar com a minha filha. Falar, porque final de semana eu falei, porque esse final de semana agora eu vou ter que trabalhar. Não vai ter jeito, não vou ter escapatória. Mas você se permitiu ter esse fim de semana, isso é ótimo. E foi a melhor coisa, tá ligado? Eu fiquei o dia inteiro sem fazer nada. Eu não fiz nada, tá ligado? Nada. Eu fiquei vendo televisão com a Janaína, brinquei com ela, fui na casa do meu pai, pause, da minha mãe. Dei aquele pause mesmo. Não falei com cliente, não falei com ninguém, cara. Olha que interessante, né? Vocês dois deram 2 exemplos completamente diferentes de relaxar, né? Um, então, falou da bebida, bebi, fiquei... É porque é solteiro, né? E assim, a gente tá falando, tá nos dando como exemplo, e a gente não tá sendo hipócrita, não, né? Estamos falando a real aqui. Eu tô falando que eu vou e às vezes eu bebo pra ficar um pouco doido. É real, sabe? Acontece. Sim, mas aí é que tá o perigo, tá? Perigo. Porque essa é a questão, né? Necessidade do uso do álcool, de outras substâncias, até nesse meio, assim, né? Que vocês tocam e tudo mais. Ele é explicado justamente para essa fuga da realidade, sabe? Se a gente tá falando aqui da cervejinha, né, usando o exemplo dele, até que eu falei assim, mas é saudável uma cervejinha na sexta. O que não é saudável é acabar usando isso sempre como uma forma de fuga da realidade, sempre como uma única estratégia de relaxamento. Então, aqui a gente tem um equilíbrio perfeito, né? O que tentou relaxar na sexta chapando, e o outro que se permitiu um fim de semana off com a família e tudo mais. E, mas assim, eu tomei uma cervejinha também, mas foi só 4 latinhas. Sim, exatamente. Meu Deus, ele vai me matar. Não chutei o balde. Ele. A minha foi só 4, vezes 3. Vezes 4. Olha a diferença. 4x4 na cerveja. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Foi muita maconha. Ai! De novo. Ai! Mas às vezes eu também faço isso do Carlinhos também, de às vezes ficar um off o dia inteiro na cama assistindo, sabe? Até porque a gente, além de estudar, estando no computador no dia a dia e tal, eu mesmo assisto muito documentário sobre músicos, sobre produtores de música. Eu também. Então, assim, às vezes a gente tá estudando, relaxando, sabe? Exatamente. E, cara, então tem isso também, né? Tipo, a gente não fica só estressado do trabalho, tá ligado? Porque como o nosso trabalho ele é um estilo de vida, não é só um trabalho. A gente vive essa parada, né? Então, a gente trabalha, a gente estuda, a gente vai estudar pro resto da vida, a gente sempre tem que estudar, sempre tá estudando. Então, tipo, a gente tem também outras atividades extracurriculares, digamos assim, por exemplo, o podcast que a gente tem aqui. Então, são tudo coisas que tomam tempo. Então, às vezes, a gente precisa realmente desligar e largar e ficar sem fazer absolutamente nada, ou fazer uma outra coisa que não tenha nada a ver com isso que a gente faz, porque por mais que a gente ame o que a gente faz, chega uma hora que enche o saco, chega uma hora que cansa, e a gente precisa dessa pausa pra gente também conseguir recarregar as energias e conseguir se inspirar de novo, né, e conseguir continuar gostando disso que a gente faz, porque por mais que a gente ame isso, se a gente faz demais, nada que é demais é bom, né, então se a gente faz demais e isso fica muito estressado, a gente vai acabar pegando raiva dessa parada, tá ligado, e não vai querer fazer mais, né. E você acabou de responder a pergunta inicial, quando o Ronaldo perguntou sobre estratégias e o que fazer. Lembra que eu disse que não existe uma receita geral e que cada um é muito próprio de cada um, para cada um funciona uma coisa?
você acabou de responder a pergunta inicial do que funciona para você. Então, quando exatamente. eu digo que não tem, na verdade, uma lista de dicas a ser dadas aqui, porque cada um, isso é individual de cada um, e uma estratégia que funciona para uns, às vezes não funciona para outra, isso é muito individual, você acabou de responder aquela pergunta inicial falando do que funciona para você. Então, vocês conseguem entender, vocês mesmos responderam agora a pergunta inicial, confirmando o que eu disse. Cada um é cada um, não existe regras que funcionam para todos, né? Então, é muito individual isso. Por isso que eu disse que era uma resposta muito ampla e que eu preferia não dar. Mas eu sabia que no decorrer, vocês mesmos iam dando essas respostas. Vocês já estão você tava de planejamento, de planinho. Tá de pilantragem aqui, É porque eu sabia que essa pergunta viria e eu sabia que eu não ia responder, tá? Porque não posso fazer isso. Não existe uma coisa pronta. E quando eu digo que é muito individual de cada um, que cada um encontra suas próprias estratégias do que funcionam para si, vocês acabaram dando exemplos, uns mais saudáveis que outros, né? Cara, e tem uma outra parada também, que é o seguinte, como a gente vive dessa parada aqui, acaba sendo estressante vezes 2, né, mano? Porque a gente tem conta pra pagar, tá ligado? Tem comida pra comprar, eu tenho fralda pra comprar também, né? Tem um monte de coisa. Então, porque a gente pensa assim, ó, por exemplo, se a minha vida tivesse resolvida financeiramente, eu continuaria sendo estressado por causa do objetivo da música, mas talvez não tanto, porque quando você não se preocupa com esse tipo de coisa, você consegue focar mais a sua cabeça naquilo que você quer fazer. Não é só com a gente, né, mano? Isso aí é com todo mundo. Mas vocês têm um agravante pra vocês, porque assim, até voltando, né, nesses estudos que comprovam que vocês são mais suscetíveis a desenvolverem depressão, estresse, ansiedade. O que acontece? Muito se fala hoje em dia, né? Quando a gente fala de autoestima, de autoconceito e tudo mais, sobre fazer algo para si próprio, para sua própria satisfação, sem se importar com da aprovação social. Mas vocês não têm como fugir disso. Vocês precisam da aprovação social. Vocês precisam que as pessoas gostem do material de vocês, porque essa é a forma é o trabalho de vocês, né? Então, isso que você disse, esse é um agravante para essa população artística, principalmente da música. Não se pode dizer isso para um artista. Faça algo por você, para você. É legal para sua própria satisfação? Mas você precisa da aprovação social, sim. Porque se você não tem a aprovação dos outros, você não tem carreira, tá ligado? Não adianta você falar, eu vou fazer um bagulho pra mim aqui. Se eu fosse trilionário, aí tudo bem, eu vou fazer um som pra mim aqui, foda-se o resto, né? Dane-se. Mas, mesmo assim, tem uma parada que da arte, quando você... Esse é o ponto. Entre aspas, né? Esse negócio que eu falei de ter dinheiro, você não se importa. Mas você se importa, porque quando você vive da arte, você faz isso, pelo menos eu, o Ronaldo... Não. A gente quer chegar nas pessoas. É isso que a gente faz. A gente quer tocar a pessoa, a gente quer mudar a vida da pessoa de alguma forma. A gente quer tocar o coração da pessoa de alguma forma. Mas esse tipo de reconhecimento... Arte, né? Que aquilo transforme ela de alguma forma, entendeu? Não que todo mundo, goste e tudo mais, mas isso é importante pra vocês, tocar a pessoa, esse tipo de reconhecimento. Isso é importantíssimo. Mas no caso, vocês precisam dessa aprovação pra poder ganhar dinheiro, né? Então é muito complicado, porque isso é um agravante pra vocês serem mais suscetíveis a esse tipo de problema, de transtorno mental. Porque vocês... Pode falar. Desculpa, te cortei, pode falar. Porque, vocês precisam, vocês necessitam da aprovação, vocês precisam que as pessoas gostem do trabalho de vocês. Não é uma satisfação pessoal, tudo bem se eu não gostar, por exemplo, você se sentiu bem fazendo aquilo, legal, top, mas você precisa ganhar dinheiro com aquilo, então assim, isso é um agravante. Esse emprego nosso, a arte não é uma profissão normal, né? Você ser artista não é uma profissão normal. Não é que nem você ser contratado numa empresa pra parafusar não sei o quê. Você vai parafusar aquilo ali. E você ganha dinheiro pra parafusar aquilo ali. Não importa se alguém gosta do jeito que você parafusa ou não, né? Na música, não. Além de você fazer a música, você depende que pessoas gostem dessa música pra você conseguir ter uma remuneração por isso, né? Essa que é a parada. E aí que esse é o ponto. Por isso é um agravante pra vocês. Esses dias eu tava pensando nisso, né? Tipo assim, eu tenho amigos que trabalham em empregos formais e aí, tipo assim, sai do trabalho 6 da tarde, desligou, acabou o trabalho. Não lembra, não pensa, inclusive só amanhã. Mano, a gente não consegue desligar.
Ó, uma coisa que Ou acontece não. com eles que não acontece comigo, quando toca a musiquinha do Fantástico, não me dá frio na barriga, que no outro dia tem que trabalhar de novo, tá ligado? Oh, isso é uma síndrome, sabia? Síndrome da Ô, musiquinha sabia- do Fantástico. Pô, você sabia que isso ia acontecer comigo quando eu tinha outros trampos, mano, quando eu trabalhava... então, quando eu trabalhava em emprego formal, tocava a Você musiquinha tem do essa Fantástico no síndrome, domingo. Você tem essa Abate uma síndrome? bad. Então, em mim não acontece mais, porque como eu não tenho final de semana, tipo, pra mim, se eu quiser pausar numa terça-feira, se eu quiser fazer, eu posso. Eu tenho essa disponibilidade, entendeu? O Ronaldo também, a mesma coisa. A gente escolhe o dia que a gente pode. Lógico que a gente prioriza final de semana. Mas ainda mais agora que não tem mais festa, né? Porque quando tinha acaba as festas, aí a gente acaba pegava um dia de sacrificando semana, sábado né, ou mano? domingo, né? E então, faz anos, cara, quer ver? Faz 8 anos que eu vivo exclusivamente da música. E faz 8 anos Sim. que eu não tenho mais essa sensação de tocar a musiquinha do Fantástico e tipo, puta merda, amanhã vai começar tudo de novo. Na verdade, às vezes eu fico ansioso pra começar a semana porque eu quero que o bicho pegue, tá ligado? Pra eu Sim, continuar sim, trabalhando sim. e pá, é bem louco isso, mano. Mas essa é Mas uma é das cons- vantagens de você fazer o que você gosta, né? Porque daí não tem Sim, tempo ruim, né? Mas é também uma das considerações que as pessoas fazem, que fazem com que elas, voltando para aquele termo, não sei se existe, glamorização, né, da profissão de vocês. pode crer, Então vocês, poxa, entendeu? Então assim, é como se vocês não pudessem nunca estar deprimidos, deprimidos no sentido de estar triste, tá? Deprimido, depressivo, coisas diferentes. Depressivo é o transtorno. Deprimido é aquele humor, tô mais pra baixo, tudo mais. Então, trabalha em festas, né? Se música o dia diverte inteiro. e tudo mais. Exatamente. Não tem a síndrome da música do Fantástico, porque não tem que trabalhar segunda de manhã. Então, Também vejo Fantástico. acaba rolando isso. Mas mano, esse é meio... Não, mas uma Nem época eu eu. via, mas o que acontece? Isso é Mas bem... as pessoas acabam considerando que vocês não pudessem desenvolver isso, porque são super felizes, a vida de vocês é perfeita. Exato, perfeito. Porque as pessoas não Isso entendem o que a gente ironia. faz. As pessoas não entendem o que a gente faz. Essa que é a verdade, tá ligado? Porque assim, ó... Peraí, eu vou falar só uma parada, rapidinho. Quando eu dou aula lá na IMEC, né? E tem um monte de aluno por ano, vários, muitos. E uma parada que acontece muito... Que quando as pessoas entram no curso de DJ, que é tipo meio o primeiro curso da escola, assim, na ordem que a gente tem lá, lógico que a pessoa pode fazer o curso que ela quer, né? Mas a gente indica fazer DJ, daí fazer produção e ir evoluindo nos cursos. Quando a galera entra no curso de DJ, a gente sempre fala, agora vocês vão começar a ver balada com outros olhos. Vocês nunca mais vão numa balada do mesmo jeito que vocês iam antes. Porque você começa a prestar atenção em coisas que você não prestava atenção, porque a gente começa a botar nos alunos a mentalidade de DJ, né? Você começa a ver festa, balada com outros olhos, e quando você entra pra esse mercado, quando você realmente começa a tocar nas festas e começa a ser DJ realmente, você inverte os papéis, você não enxerga a festa do jeito que as pessoas enxergam. Você passa a enxergar festa como trabalho. Lógico, é um trabalho muito legal, mas você tem que levar a sério como qualquer outro trabalho. É um trabalho que você pode beber? É um trabalho que você pode beber, mas você não pode encher o caco, ficar retardado. Lógico que tem gente que faz isso, mas, né? Senão as pessoas vão te julgar pra caralho. Vai prejudicar o seu desempenho. Exatamente, você fica bebaco toda vez que você vai tocar e ficar muito louco, a galera vai te julgar. Então, você já começa a ver as coisas com outros olhos. Você começa a ver as coisas com outros olhos. Não, você eu já falo não vê isso, mais festa, inclusive, né? pros meus igual amigos. isso. Fala, mano, uma coisa que eu sinto falta é ir pra festa e ficar loucão. Não posso. Sim, Todo mundo me conhece. trabalho. Né? Não, todo mundo me conhece. Todo mundo sabe quem Exatamente. eu sou. O Flexbi loucão, tá ligado? Então, tipo, foda. Não tem. A gente eu não... entendo vocês, eu sou psicóloga, que é uma coisa mais julgada de psicóloga. Eu não posso fazer isso. Você não pode falar nada de errado, você não pode falar nada torto, você não pode falar, psicóloga falando isso, desse jeito, fazendo isso? Não, esse exemplo do bebê. A psicóloga tá mais, doida da cabeça lá. Gente, psicóloga na balada. A psicóloga bebendo um copo Inclusive, de cerveja, nunca te vi na entendeu? balada. Porque eu vou. Nunca te Se eu vi quiser ir na pra balada, balada. eu vou bem longe daqui, se eu quiser ir pra balada. Posso. A balada dela, Palestra Itália. É a balada dela. O Palmeiras, o estádio do Palmeiras. Eu não entendo nada de futebol, né, mano? Eu também O negócio não. é música desde sempre, mas você já tá entendendo, sabe até o nome do estádio, Também cara. não.
Mas a Bianca posta tanto isso no pessoal dela que fala, nossa, ela gosta do Palmeiras mesmo. Pô. Ah, tá. É porque ela fica enchendo a timeline de coisa do Palmeiras, Não. mano. Aí você já decorou tudo. Eu sou muito discreta. Porque o pessoal, ele é Verdão, trancado. caralho! Meu Não, pessoal a gente pode, relaxa. Algumas atitudes têm consequências, né, mano? Então, Então, tipo, mas não que é você isso- esteja fazendo alguma coisa de errado, mas você não vai arriscar perder cliente, esse tipo de coisa, né? Porque você fala, foda-se, eu não ligo pros outros. Né? Não, você tem que ligar, né, meu? Sim, tem Senão você não muitos trabalha, né? eventos, assim, Mas que- esse é o ponto, Bi. Tipo, a gente falando que a gente é julgado pelo que a gente faz ou como a gente é e tal. Você também, mesmo você estando aqui como profissional da saúde, sendo convidada pra falar sobre isso, você também é. Você também é, né? Então, é só isso. E isso que eu falei de vocês em relação, assim, é como se vocês, por estarem na área de vocês, é como se as pessoas não acreditassem que vocês pudessem desenvolver esses transtornos. O psicólogo se encaixa nisso também, porque, e acho que até mais, então, assim, como assim uma Muito Até pessoa bom mais. ponto. estressada? Como assim uma Psicólogo psicóloga- fazendo terapia? Faço. Então, exatamente. Ó, psicólogo estressado, psicólogo que faz terapia, mas como assim o relacionamento dela não deu certo? Entendeu? Psicóloga Como triste. se você fosse uma extraterrestre, né, mano? Exatamente. As pessoas, elas não vê a Bianca psicóloga, a Bianca pessoa, é a Bianca psicóloga. Não vê o Ronaldo enquanto indivíduo, é o Ronaldo. É o Flexby. Flexby. Não tenho nem nome, é só o Flexby. É o Flexby, É. exatamente. As pessoas, elas, é como se a gente fosse ali profissional o tempo todo. E elas se esquecem que por trás de nós tem uma vida, tem uma história, tem problemas, tem família, né? E isso também já agrava a situação de vocês. Acabei me dando aqui como exemplo, mas voltando para esse meio artístico e justificando aquilo que eu disse lá no início, que vocês são mais propensos a desenvolver tudo isso. Porque além de ter tudo aquilo que a gente já conversou, da criatividade, da questão da pressão do trabalho, expectativa em cima de um trabalho também, que acho que deve rolar isso e tudo mais, mas tem uma questão também de uma cobrança muito grande e de as pessoas acabarem se esquecendo que vocês são seres humanos. Então, você não é um DJ feliz que vive na festa e tá feliz o tempo todo e tá tocando o tempo todo. Não, você precisa voltar para casa, onde você tem a sua realidade, onde você pode ter uma pessoa doente, onde você pode ter conflitos familiares, onde Exatamente. você tem as suas frustrações. Então, assim, tá, você não é Flexby o tempo todo. Eu não sou a psicóloga o tempo todo. Nós somos seres humanos, entendeu? Eu lembrei de Então, uma coisa. Teve uma festinha que eu fui com os amigos, pouquíssimos amigos e tal. Bem clandestina. Não, já faz tempo. Já faz tempo, não foi agora, não. Já faz tempo. Eu vou ter que E colocar aí- escrito embaixo, é acontecimento antes da pandemia. Antes do Isso. coronavírus. TBT, hashtag TBT. Um Então, TBT só aí. aqui, Tinha, tava com 5 ou 6 amigos. E aí, velho, eu fiquei bêbado, fiquei doido. Aí no outro dia os caras, nossa, mano, você ficou bêbado, doido e tal, não sei o que. Eu falei, uai, é só os 6 que pode ficar doido. É só os 6 que pode ficar bêbado. Eu não posso. Ah, entendi. Tá certo. Então, tipo assim, é isso, entendeu? Tipo, a gente não É pode. porque você toca pra eles se divertirem, Que quanto egoísmo, não é mesmo? tá? Não, mas ninguém Exatamente. diz que Pegou isso. você consegue tocar bêbado também. Consegue. dá Nossa, pra tocar. inclusive Mas naquele muito momento ele não melhor. estava trabalhando e a pessoa não É. está acostumada com isso, né? É, porque Então, as pessoas, por isso, como você disse, a gente não parece que não tem o direito, né, de se divertir. Eu inclusive lembrei de um, somos rotulados. eu inclusive lembrei de um Verdade. documentário, eu já até recomendei aqui, vou recomendar novamente, que chama Gaga 5 Foot 2. É um documentário deixa eu ver aqui, Gaga 5 Foot 2, acho que é assim que fala. Tem no Netflix, eu vou deixar na descrição. E aí, esse documentário se passa numa época que ela estava gravando um álbum dela, que saiu, o álbum Joanne, em 2018. E aí tem a rotina dela de estúdio, de rádio, de TV, com o produtor, com a família dela. Mano, esse documentário mostra a vida de um artista real, oficial. E ela chorando, tipo assim, 1 hora do documentário, triste pra caralho, porque falando que os relacionamentos dela nunca deram certo, não consegue fazer dar certo,
tipo, uma merda, triste pra caralho, que não consegue ter um casamento digno, porque, enfim, a vida da artística dela interfere muito nisso, sei lá, às vezes... Isso é louco, mano. Chateada porque ela não pode ir num café, tomar um café de boa. Isso foi logo depois que ela parou de se fantasiar demais. Foi até no Oscar que ela foi, que ela tava de uma roupa muito básica. Que antes ela se fantasiava muito. E ela fala isso no documentário, ela fala, por muito tempo eu me fantasiei, eu me mostrei tentando ser uma pessoa que eu não sou. Então, por isso que ela chegava com aquelas fantasias extravagantes e um monte de coisa e tal, porque ela mesma estava se colocando numa posição que nem era ela, sabe? E aí ela, cortou cabelo, passou a usar a roupa que ela gosta, a roupa básica e tal, e inclusive voltou às raízes dela, a ser quem ela realmente é. Isso é abordado no documentário e mostra muito bem isso, essa despersonificação, é assim que fala? Sim. E isso até me faz voltar para aquilo que eu disse, de fazer algo para sua própria satisfação, sem precisar agradar o outro, sem precisar da aprovação social. A diferença é que ela é de Gaga, né? Então ela não precisa mais. A nossa realidade vezes 40 mil, tá ligado? Então ela pode já não necessitar do agradar o público. Ela consegue ser ela mesma. Não que, né, trazendo aqui pra nossa realidade, vocês não possam, mas assim, eu imagino que role um pouco disso, né, de às vezes querer fazer algo, né, não que vocês não façam algo que vocês gostem e que de fato agrade os outros, mas, não sei, eu imagino pelo menos com muitos indivíduos acaba rolando isso, de às vezes acaba priorizando o que seria para agradar o outro do que algo que você faria, talvez. Imagina. Sim, acontece. A gente já passou por isso. Hoje em dia não mais. A gente faz achou o meio termo. A gente achou o meio termo. De fazer uma coisa que a gente gosta e que vai agradar também pessoas. Não que vai agradar a maioria nem minoria. Vai agradar outras pessoas e agrada a gente. Só que demorou, pelo menos pra mim, demorou pra isso acontecer. Eu passei por uma fase que eu pensei, mano, não, eu tenho que fazer dar certo, tenho que fazer dar certo. Só que eu demorei pra entender que o fazer dar certo é eu fazer o que eu quero. Esse é o fazer dar certo. Porque o desafio é encontrar o equilíbrio entre isso. Então, a gente entende e a experiência também ajuda a gente chegar no meio termo. Então, hoje em dia, a gente entende que se a gente não fizer o que a gente gosta e o que a gente quer fazer, a gente não vai alcançar o que a gente quer. Porque é um processo, né? Se a gente fizer aquilo que todo mundo gosta, se a gente fizer aquilo que tá bombando, primeiro que a gente vai ser mais um só. A gente vai ser mais um igual a todos os outros. Então é um caminho que também não é viável, a gente vai se frustrar do mesmo jeito, né? Então a gente fazendo aquilo que a gente quer... que o Ronaldo falou. A gente fazendo aquilo que a gente quer, a gente pode demorar pra gente chegar onde a gente quer. Mas a chance da gente chegar aumenta muito, entendeu? Tem esse lance do... Caralho, foi embora agora o... Ressaca. O que eu ia falar. Lembrei. Tem esse lance de quando o artista ele constrói uma personalidade, tanto visual quanto sonora, e aí ele tem, assim como todas as pessoas, fases na vida. Ele muda de cabeça, muda de ideia. E aí muita gente não aceita. Fala, como que o artista parou de fazer tal música assim? Por que ele fez isso? Como se, tipo assim... O artista tem que fazer o mesmo tipo de música a vida inteira, entendeu? Por exemplo, se o Red Hot mudar a forma de fazer a música, acabou o Red Hot. Vão querer hatear o Red Hot. Assim como no Tim Maia, quando ele lançou aquele álbum dele, Racional, que ele tava na vibe da religião, ele tava vivendo uma vibe... foi muito zoado. Então, mas assim... Depois que ele descobriu lá as tretas lá, não, mano, era uma fase dele, tá ligado? Então, exatamente, pra mim é o melhor trabalho dele, sabe? Tipo, muito foda. Daí no meio da música falava, leia o livro, não sei o que, isso. Então, eu passei por isso. Tô falando que, além de ver outros artistas passando por isso, eu passei por isso. Em 2017, eu tive uma fase dark na minha vida. Foi quando meu relacionamento acabou, quando eu bati meu carro, minha vida financeira tava mal, minha vida... Tudo tava indo mal. E aí eu comecei a fazer som dark. Isso espelhou automaticamente na minha música. Eu comecei a achar massa. Música dark, música pesada, sabe? E aí eu percebi que muitas pessoas simplesmente não aceitaram que acompanha meu trabalho. Fala, como assim que você tá produzindo esse tipo de som? Não aceito, entendeu? Assim, falando grosseiramente, né? Aí eu pensei, falei,
Cara, que louco, né? Tipo assim, dependendo da forma como você muda o seu som e sua forma de se expressar, as pessoas não entendem, elas simplesmente não aceitam. Que você também é um ser humano, que você tem fases, que você vai pensar diferente daqui a uns anos, você vai querer fazer diferente daqui a uns anos. Então é muito delicado para nós como artista mudar a forma de executar o trabalho. Mudar a linha de som, por exemplo. Mudar como produz, sabe? Existe essa cobrança muito brabo. Muito brabo. Cara, isso aconteceu comigo. Esses dias, inclusive, o Piazão compartilhou uma música nossa velha, das antigas, e falou, a época que o Soul de Club fazia sonzeira. Aí eu comentei lá, mano, então quer dizer que nós não fazemos mais. Então eu botei uma carinha triste dele, não, o que eu quis dizer é que essa época aí eu gostava mais, não sei o quê. Eu falei, não, mas tudo bem. Eu falei, relaxa, mano, faz parte. Eu falei, faz parte. O artista muda, não adianta, a cabeça muda. Sim. E, cara, eu vou falar do Dream Theater aqui, eu tenho que falar todo episódio do Dream Theater, que eu sou fã deles. Aqui, Dream Theater, aqui. Sabe o que é, Bianca? Aqui. É a banda que eu mais gosto desde faz 20 anos que eu sou fã dessa banda. Banda de música, cara, de doido. Eu ouço os caras faz 21 anos que eu ouço o som dos caras. E nesses 21 anos foram muitos álbuns. E, cara, de alguns anos pra cá, eles começaram a mudar a vibe de som deles. Começaram a fazer uns bagulho mais rock clássico, assim, umas paradas mais leve. Não tão puxado pro metal. Começaram a fazer uns bagulho mais puxado pro... Tão velho pra caralho. Aí, só que, cara, eu já tinha em mente isso, que existe mudanças, tá ligado? A cabeça muda, os caras não tem mais 20 anos, mano, os caras estão com 50 anos. Então a vibe é outra. Só que a galera que conheceu eles há um pouco menos de tempo, os caras começam a reclamar, mano. Falar mal dos caras, falar, porque, não sei o que, isso aí não é Dream Theater de verdade, isso aí não é não sei o que. Fala, não, mano, mas não é isso, velho. É uma evolução constante. Então, a partir do momento que você começa a... A gente já conversou sobre isso, acho que com o Diogo uma vez. Você começa a entender melhor o artista, você começa a conhecer o artista, a entender melhor e começar a prestar atenção em algumas coisas também, né? As coisas começam... O trabalho do cara faz muito mais sentido. Então, essa banda, todo álbum que os caras lançam, o trabalho deles faz muito sentido pra mim, porque eu acompanho eles também nas redes sociais e tal, né? Eu vejo os posts que eles fazem e tal. Então, tipo, não saio pré-julgando os caras. Tipo, por que eles fizeram uns álbuns de metal você e agora estão fazendo... Você gosta do trabalho dele, não só aquilo que te convém, só aquilo que te agrada. Não, obviamente que ninguém é obrigado a gostar de tudo. Tipo, tem coisas que eles fazem que eu não curto muito, mas se você admira uma pessoa, o trabalho dela, você vai entender essas fases. Exato, eu respeito pra caralho, assim, porque os caras são, tipo... Os caras são muito foda, eu sou fã deles, né, mano? Tipo, os caras sabem o que tá fazendo, mano. É muito louco ouvir. Eu curto ouvir as músicas dos caras, os caras sabem o que tá fazendo, entendeu? Então, tipo, vai da galera abrir um pouco a mente pra esse tipo de coisa, né? Também. Tentar entender um pouco mais o artista. A gente já falou sobre isso em algum outro episódio, eu não me lembro qual foi. Mas eu acho que era o que é arte, se pá, não foi isso? É verdade. Pode ser. E assim, mas isso também não é culpa de quem ouve, né? Porque o nosso mundo, ele tá tão rápido hoje em dia, as coisas acontecem tão rápido, a gente tem tanta opção de tudo, que, tipo, todo mundo que gosta de música é fã de 45.932 artistas. Então não tem como o cara saber tudo sobre todos esses artistas, né? Então o cara gosta de uma música de um, de duas músicas do outro, de 4 músicas do outro, de 5 músicas do outro, né? É difícil, hoje em dia, faz tempo que eu não encontro pessoas mais novas que falam assim, eu sou fã desses caras aqui, não importa qual estilo, tipo, eu sou fã do Fala Mansa, e eu sei tudo dos caras, eu sigo os caras, eu compro o álbum, eu conheço as músicas e tal. Cara, faz tempo que eu não conheço alguém mais novo, obviamente. E se fala, são de artistas mais clássicos e não desses da atualidade. Essa banda que eu gosto faz 20 anos que eu curto os caras, tá ligado? Então provavelmente eu nunca vou deixar de gostar deles. Até tenho o logo deles aqui tatuado no meu braço, porque é 20 anos, né? Tem outras bandas que eu gosto, tem uma outra banda que eu tenho ouvido bastante também, tem outras bandas que eu sou fã, que eu acompanho e que eu sei muito sobre o trabalho dos caras, mas essa é, tipo, Sim. 1000 vezes mais, assim, tá ligado? Sim, mas isso que vocês falaram sobre essa mudança do estilo do artista e tudo mais, tem muito a ver com aquilo que eu falei inicialmente, do processo criativo, estar ligado a uma maior suscetibilidade a desenvolver esses transtornos. Porque foi até bom que vocês falaram isso, que eu acabei me lembrando disso. Ao mesmo tempo que a criatividade, a pessoa criativa, ela tem uma maior vulnerabilidade a desenvolver depressão, ansiedade e estresse, ao mesmo tempo,
tudo isso é bom para ela, ajuda na execução do trabalho, porque um evento estressor ajuda no desenvolvimento de uma arte, de algo criativo, né? Então, é até quando a gente zoa, né? Tem alguns cantores aí que cantam essas músicas de sofrência, hoje em dia, que a gente até brinca, tá sofrendo? Vai vir música. Cada chifre é um hit. Exatamente. Mas isso tem a ver com os artistas, acabei dando esse exemplo, porque acabou criando deu pra entender a fulana bem. terminou um relacionamento, vai vir uma música boa aí. É uma piada. Lá vem chuva de hit, Nossa, verdade. tá sofrendo, vou sofrer também, Verdade. porque isso vai trazer inspiração. É uma piada, mas faz sentido. Falando dessa questão do processo criativo, é como se um evento estressor motivasse e desse inspiração para um artista desenvolver aquele trabalho, aquela arte, no caso de vocês, a música. Até usando o que o Ronaldo falou de quando ele estava numa fase mais dark. Então, isso interferiu no trabalho dele. Então, deu inspiração para que ele fizesse um outro tipo de som. Então, isso acontece. Né? A gente acaba fazendo uma piadinha, mas é real, neurologicamente falando, isso acontece de fato, entendeu? Então, isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando da sociedade encarar o profissional só como profissional e esquecer que ele é um ser humano. Porque quando a pessoa faz isso que vocês disseram de a pessoa gosta daquele estilo, se o artista muda o estilo, não gosta mais. É exatamente esse o ponto. Ela não está enxergando o profissional como um indivíduo, como um ser humano que tem suas fases, que tem suas evoluções. Ela está enxergando ele só como um profissional. Quando ela exige que aquele tipo de som continue o mesmo e não seja modificado, ela está esquecendo que ele tem as fases dele, que ele pode estar passando por uma situação que fez com que ele mudasse o estilo de som, porque o trabalho de vocês, às vezes, sem vocês perceberem, ele é influenciado por aquilo que vocês estão vivenciando na vida de vocês, que é esse exemplo que ele deu. Então, quando a pessoa, a sociedade não aceita essa mudança do artista, é porque ela não está reconhecendo ele como um ser humano, e sim só um artista, só como um profissional. Tem que colocar aquilo pra sempre, porque ele não muda, ele não é um ser humano mutável, entendeu? Ele é só aquilo. Então tem dois lados, né? A mudança ela pode ser tanto negativa de um aspecto de público, como positiva, né? Às vezes o artista fazer uma mudança, ele pode alcançar coisas que ele não alcançaria antes, né? Mas também acontece do artista já tá com um nome grande, fazer uma mudança e... Né? Mas a culpa não é nem do artista. Não, então, a sociedade que é muito inflexível e não tá preparada para isso, né? Exatamente. E essa mudança do que todos os artistas passam, isso é uma evolução do artista, né? Faz parte, né? Faz parte da... Eu já tive também com o projeto Som de Globo, que eu tenho com a minha mulher aí, que é o projeto que a gente tá falando aqui. Eu já tive várias fases com esse projeto também. Várias fases. Algumas deram mais certo, outras deram menos certo, mas a gente continuou trabalhando igual, entendeu? Então, tipo, faz parte. Uma coisa que a gente teve sorte, entre aspas, é que quando a gente mudou o estilo, a gente fazia minimal e daí a gente mudou do minimal pro bass house. Quando a gente mudou de estilo, uma galera se revoltou com a gente, porque a gente tinha que continuar fazendo minimal, mas ao mesmo tempo, muita gente conheceu a gente conseguiu muito mais público, né? Então essa foi uma parada legal. E agora, nesse momento, a gente tá voltando a fazer minimal, mas é um minimal de outro jeito, é uma parada, tipo, que faz parte da nossa evolução, tá ligado? Então, tipo, é uma parada que a gente tá experimentando, a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas... enquanto pessoa também, e tem toda uma explicação neurológica pra isso, tá? Vocês estão falando enquanto profissionais, enquanto produtor, enquanto músico e tudo mais, como se isso fosse um processo da profissão, mas na verdade isso é um processo individual, um processo neurológico, um processo humano mesmo, né? Que vocês refletem, o trabalho de vocês é o reflexo daquilo que vocês são enquanto seres humanos, é o reflexo do momento de vida que vocês estão passando. Então, não é uma mudança que simplesmente ocorre porque é um processo profissional. Na verdade, isso tem mais a ver com um processo humano, uma evolução, tem uma explicação mais neurológica, psicológica do que profissional. Muito massa. Muito foda. E as pessoas acabam não entendendo isso, né, gente? Por isso que é difícil essa aceitação. Isso é só para confirmar aquilo que a gente vem falando, né, no decorrer do episódio. As pessoas veem vocês como profissionais, como artistas, e acabam se esquecendo que vocês são seres humanos. Pois é. Inclusive, eu lembrei com um carinha me chama de artista, mano.
Ele me chama só de artista. Ele fala assim, e aí, artista? Tudo bem? Foi. Ô, artista. Mano, quando me chamam Mano, isso assim, me eu não sei incomoda, se o cara... velho. Então, quando me chamam assim, já me chamaram assim, mano. Eu não sei se a pessoa tá me zoando ou se ela tá falando no... Fica muito ambíguo, tá ligado? Fala, o Carlinhos é artista, mano. Carlinhos é artista. E aí, artista? Eu não sei se o cara Ó, tá me artista aí. tirando ou se ele tá, tipo, oi, artista, da hora, acho massa que você faz, tá ligado? Como é que ele tá sendo irônico, né? Puxando um outro ponto aqui da pauta sobre a síndrome de burnout. É assim que fala. Pode crer. Burnout. Burnout. Sobre a síndrome de burnout, que de acordo com o Dr. Drauzio Varela, é um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocado por condições de trabalho desgastantes. O que você pode, de repente, sugerir para a gente evitar o desenvolvimento dessa síndrome, de repente se prevenir, né, do desenvolvimento dessa síndrome? Eu acho que no caso de vocês, apesar de tudo isso que nós falamos, do artista ser mais propenso a desenvolver transtornos, não que essa síndrome ela não se enquadre na indústria musical, mas eu acho que para vocês é um pouco mais fácil, tá? Porque essa síndrome ela é muito encontrada em grandes empresas, com empregados mesmo de indústrias que muitas vezes eles não fazem aquilo que eles queriam fazer. Não é uma escolha. Né? Exatamente, então o trabalho ele começa a ser insatisfatório, a pessoa ela não encontra prazer naquilo que ela faz, entendeu? Então se torna algo desgastante, estressante, ela não vê prazer naquilo, né? Tem muito disso. Então assim, não que não seja possível de vocês desenvolverem isso, mas eu avalio como sendo um pouco mais difícil, porque vocês escolheram isso, como o Carlinhos mesmo disse, esse era o plano A dele, então assim, não tem como ele não sentir satisfação no trabalho dele, então vocês fazem por amor, é a escolha de vocês, é claro que nesse caso, eu acho que seria mais por uma questão de estresse, de sobrecarga, e esses momentos off, relaxantes que vocês mencionaram podem ajudar, tá certo? Sim. Mas quando vocês identificarem que isso tá ficando maçante demais, estressor demais, uma sobrecarga muito grande, agora vocês têm uma vantagem, falando dessa síndrome especificamente, que é fazer o que vocês amam, é a escolha de vocês, porque geralmente a pessoa que ela desenvolve essa síndrome, ela ocupa um cargo que ela não vê sentido naquilo, então além da sobrecarga, do estresse acumulado, aquilo não tem valor para ela, né? Pois então, é difícil, né? Porque a pessoa tá trabalhando numa parada que ela precisa, por causa de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, e daí às vezes ela tem muita responsabilidade, não ganha o que ela achar que precisaria ganhar, e tipo, a pessoa não vê expectativa, não tem expectativa de crescimento, tá ligado? É a palavra. Né? Ela pensa, caralho, daqui vai acontecer o que comigo? Eu vou ficar o resto da vida fazendo essa mesma coisa, né? Não tem expectativa de crescimento. De estresse e sobrecarga. Então a gente tem a vantagem que a gente tem. E outra coisa, essa pessoa, além de tudo, ela só pode ficar off nas férias dela. Ela não pode pegar lá e vazar a hora que ela quiser e já era. A gente não. É uma vantagem que vocês têm. Se a gente tá puto, como a gente trabalha depende da nossa arte aqui, a gente depende do nosso trabalho, né? Por exemplo, se eu quiser pegar 3 dias pra sumir, tá multado, FlexB. Se eu quiser pegar 3 dias pra sumir... Qual foi suas últimas férias? As minhas últimas férias? Não faz tempo, mano. Faz uma cara. Eu tô planejando isso com a Flávia. Qual foi? Tô planejando isso. Férias. Eu tiro... Tamo junto, bate aí. Bate aí todo mundo. Tamo junto. É tipo assim, eu vou tirar uma semana, eu tenho essa flexibilidade e tudo mais, mas a palavra férias, há muito tempo eu não trabalho numa empresa, assim, pra falar a palavra férias. Então, eu não tiro férias, mano. Não tem como. A gente tá numa fase da vida. Pelo menos eu não vou falar por vocês. Eu tô numa fase da minha vida que eu não tenho como. Porque se eu parar de trabalhar, eu não tenho dinheiro, tá ligado? eu não tenho dinheiro acumulado suficiente pra eu poder realmente falar. Pegar minha mulher e minha filha e falar, vamos viajar por uma semana, vamos alugar um hotel e vamos viajar e vamos sumir, tá ligado? Ainda não posso fazer isso, mas eu posso pegar um dia, pegar minha filha e minha mulher, antes da pandemia, né, no caso, vamos no cinema, vamos no shopping, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos passear. Hoje em dia, como a gente tá no meio da pandemia, o que eu faço? Quando eu quero ficar off, eu desligo o estúdio, eu desligo o computador, fecho a porta do estúdio, deixo a porta fechada mesmo, pra eu nem olhar pra dentro do estúdio, e vou fazer outra coisa. Essa é uma estratégia, tá? Porque, cara, comigo é assim, se eu deixo a porta aberta,
eu venho aqui dar uma olhadinha, daí eu acabo ligando o computador, aí eu vou assistir o YouTube, daí quando eu vejo eu já tô numa mix aqui, tá ligado? Não, tem que terminar isso aqui rápido, tá ligado? Mas se você conseguiu identificar o que funciona pra você, que é aquilo que eu falei lá no início, a gente precisa desenvolver as estratégias que funcionam pra nós, e às vezes o que funciona pra você não é o que funciona pra mim, não funciona pro Ronaldo, então você conseguiu desenvolver essas estratégias. Mas vocês conseguem entender que é interessante que a gente começou falando aqui de saúde mental do músico, né? Já com uma bomba, né? Vocês são mais propensos a desenvolver depressão, ansiedade e estresse. Mas quando ele me questiona sobre uma outra síndrome, vocês já estão em vantagem, né? Com maior dificuldade de... Pelo menos isso. Pelo né? menos. Exatamente. Então, assim, falando sobre a saúde mental na indústria da música, tem os prós e os contras. Mas não estamos tão fodidos assim. Nesse Mano, mas sentido, só um não. pouquinho. É aquela parada. A vida é feita de escolhas, tá ligado? Tipo, a nossa vida, o nosso jeito, o nosso estilo de vida tem suas vantagens e desvantagens, tá ligado? Igual qualquer outro estilo de vida, nenhum estilo de vida, nenhuma pessoa tem uma vida que é só vantagem, né? Tudo tem vantagem e desvantagem. Então, depende da sua escolha. E outra coisa, tem muita gente que quer viver disso que a gente faz, que nem o último podcast foi sobre, a gente falou com a galera que tá querendo entrar pro mundo da produção e tal, mas tem muita gente que não tem a chance de chutar o balde e falar, foda-se, agora eu vou fazer isso aqui. Né? Não tem a chance, muita gente também não tem estabilidade emocional pra aguentar tudo isso. Porque tem que ter coragem. Não adianta só ter amor. Tem que ter coragem. Pra você fazer exatamente aquilo que você quer, você tem que ter bastante coragem. Sim. Porque... Inclusive, esse ponto de estar pronto é foda que... lembrei de uma coisa aqui. Uma vez me falaram, mano, queria, sei lá, fazer um hit. Alguém comentou comigo de fazer um hit, de bombar e não sei o quê. Estratégias, etc. Eu perguntei, você tá pronto? Você tem certeza mesmo que você quer bombar? Daí se bomba, você tá pronto assim? Pois é. Sua estrutura de equipe emocional tá pronta? Sim, sim. Foda, preparado para aguentar tudo que vai vir. Até aproveitando isso, para até me corrigir, não corrigir, mas é só uma observação. Quando a gente tava falando dessa síndrome, né, que eu acabei dizendo que vocês estão em vantagem, mas tem se a gente parar pra pensar em algumas outras consequências, se a gente parar pra pensar num músico, na questão da fama, por exemplo, acaba podendo desenvolver isso, sim, não por não ter o amor, a paixão, mas pelas consequências que isso traz. Por não estar preparado então, não que vocês estão isentos disso. Só corrigindo, não é que vocês estão isentos disso. Vocês têm uma certa vantagem, mas é preciso coragem, como o Carlos disse, e ter uma estabilidade emocional muito grande para conseguir lidar com as consequências. Não é raro nós vermos músicos e artistas de uma forma geral surtando, entrando em colapso emocional por conta exatamente de fama, de não conseguir ter sua liberdade, de ser sempre perseguido e tudo mais. Então acaba podendo sim desenvolver de viver um personagem, né? Muitas vezes vivendo um personagem, enfim. Exatamente, né? A gente vê muito isso, né? Você tem que... a vida é sempre difícil, mano. A vida não é fácil pra ninguém, tá ligado? Tipo, às vezes a pessoa pensar, quando eu ficar famoso, as coisas vão ficar mais fácil. Aí sim. Quando eu ganhar dinheiro, quando eu ficar famoso, ganhar dinheiro, aí vai ficar fácil. Então, olha que engraçado, cara. Eu e minha mulher, a gente tinha muito essa visão de eu preciso ficar famoso, eu quero ser famoso, eu quero ser igual a Loki, eu quero ser igual o Carl Cox, eu quero ser igual a Avicii. A gente precisa ficar famoso. Só que, depois de uns anos, a gente se deu conta que a gente teve um hype aqui na nossa cidade. Teve um hypezinho, assim, da galera reconhecer a gente no shopping. Só que de Curitiba. A galera reconhecer nós no shopping. A gente anda na rua, assim, na rua 15 aqui, que é a rua do centro. A galera para nós pra tirar foto, tá ligado? A gente teve um hypezinho, assim. Só que a gente não se sentia à vontade quando isso acontecia. Imagina. A gente não se sentia bem. E olha que engraçado, eu e minha mulher, a gente descobriu que a gente não serve pra ser famoso do nível do Alok, do nível dessa galera, porque a gente não ia conseguir saber lidar com isso, tá ligado? E interessante saber identificar isso, pra saber até onde vai o seu limite. Aí, quando a gente se ligou disso, a gente mudou o foco. A gente continua focado no projeto, fazendo música, a gente continua gostando de tocar, a gente quer continuar tocando, mas não a níveis astronômicos que nem a gente queria antes, tá ligado? A gente tinha aquela visão de, mano, eu quero... O mês tem 30 dias, eu quero ter 25 datas no mês, tá ligado? Tipo, a gente tinha essa visão. Hoje em dia não, pra mim ter 4 datas no mês, uma por semana, tá perfeito, entendeu? Se for menos que isso também não tem problema. Porque a gente começou a focar em outras coisas dentro da
área da música. E eu acabei me descobrindo na área de... O Ronaldo sabe disso, eu falo isso em todos os podcasts praticamente. Eu me descobri na área do estúdio, dentro do estúdio, que é um lugar que eu vou ser reconhecido pelo meu trabalho da mesma forma, mas eu vou ser reconhecido pelas pessoas que interessam. Tá ligado? Tipo, eu não vou ter nenhuma tiete em cima de mim. Eu vou poder andar no shopping normal, eu vou poder fazer minhas coisas normais e ainda assim eu vou ser reconhecido pelo meu trabalho da mesma forma. Entendeu? E mais uma vez você respondeu, deu outra resposta para aquela pergunta inicial, tá? Ô, Carlinhos. Eu acho que eu vou trabalhar de psicólogo. Vou que deixar tá fazendo meu telefone aqui, ó. O que a Bianca tá fazendo aqui? Você tá respondendo das perguntas, ué? O que eu tô querendo dizer mais uma vez, vocês responderam aquilo que vocês esperam que às vezes uma profissional responda. Outro ponto é esse, é saber identificar qual é o seu limite. Então, primeiro ponto que vocês mesmos responderam, vocês dois, né? Então, quais estratégias utilizar e tudo mais. Vocês mesmos falaram, cada um consegue identificar aquilo qual estratégia funciona para si, e aquilo que a gente já falou, funciona para um, não funciona para o outro. O Carlinhos trouxe outro ponto importante agora, é saber identificar até onde vai o seu limite, tá? Então, ele tinha esse desejo e tudo mais, mas quando ele sentiu um pouquinho disso, ele conseguiu identificar que aquilo não era para ele. Isso é importante, é conseguir identificar até onde vai ser o limite. Isso tem a ver também com prevenção de transtorno e trabalhar a sua saúde mental, porque às vezes você ultrapassa o seu limite. Então, um exemplo, se você tivesse identificado isso, não, eu não sirvo para isso, mas eu vou continuar com esse foco, né? Você acabou mudando por conta disso. Você estaria ultrapassando seu limite, porque você sabia que a tendência era você ficar cada vez mais conhecido, você sabia que você não sabia lidar com aquilo, mas mesmo assim e quando na verdade não, você se adaptou a uma nova realidade, porque você viu que aquilo não funcionava para você. Foram vários fatores, na verdade. A gente teve esse hype, tinha meses que a gente tinha 10, 12 datas no mês, é uma quantia considerável de datas pro artista no mês, porque a gente não é famoso, né? Então era legal, só que chegou uma hora que era muito. Tinha final de semana que nós tinha 2, 3 festas no mesmo dia, assim, tipo, no sábado nós tinha 3 festas, aí tinha que sair, ficar correndo pra lá e pra cá e tal, beleza. Aí aconteceu de o nosso hype diminuir por conta de vertente, mercado e várias coisas, a gente teve que mudar de estilo e isso acabou dando uma pausa, dando uma caída. E ao mesmo tempo a gente se ligou nisso, falou, não, vamos começar a focar em outras coisas ao mesmo tempo, né? Continuar vivendo da música, mas com outras áreas. A Flávia também começou a focar mais nas coisas que ela gosta. A minha mulher também, ela gosta muito de psicologia, gosta de pedagogia, então ela tá indo atrás dessas paradas agora e tal. E é isso, a nossa saúde mental, digamos assim, voltou ao normal, porque tinha uma época que a gente tava muito estressado, por causa daquela angústia de eu preciso ficar famoso, eu preciso fazer um hit, eu preciso bombar. E, quando a gente tava com essa mentalidade, as nossas músicas, tipo, a gente conseguiu fazer música boa, mas eu acho que não tá nem perto do que a gente tá fazendo agora, assim, sabe? Tipo, que a gente tá fazendo com calma, a gente tá fazendo exatamente aquilo que a gente quer. Funcionou bastante, entendeu? E é exatamente isso. Se nós tivéssemos focado batendo nessa mesma tecla, primeiro que nós estava fudido agora, por causa da pandemia, não ia ter festa, nós ia ter tomado no rabo, né? E segundo que a nossa saúde mental ia estar pior ainda, né, mano? Porque imagina, né? Eu só vivo de tocar. E é o que tá acontecendo com muita gente nessa época, e não só DJ, isso é em todas as áreas. Né? Sim, teve muita gente que cresceram, umas que acabaram, né? Muita gente ficou se prejudicando. Pois é. Mas esse é o ponto, tá? Mais uma resposta sobre mais uma estratégia de como conseguir você é uma ótima psicóloga, viu, Bianca? É mesmo, parabéns. Porque você mesmo faz a gente dar as próprias respostas. Acho que isso é psicologia, né? Fazer a gente se responder. Fazer você entender a parada, né, mano? Não é você falar a coisa pra pessoa e a pessoa, não concordo. Vocês entendem que não teria graça se quando o Ronaldo tivesse me feito aquela pergunta inicial, eu dar uma listinha? Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Não, fiz vocês refletirem, vocês mesmos foram falando. Você trabalha na área da saúde, então você não vai receitar a mesma receita pra todo mundo, né? Não tem como. Mas fazer vocês refletirem sobre isso e vocês se darem conta, porque vocês me lançaram uma pergunta e vocês mesmos, sem perceber, vocês sabem a resposta. E vocês mesmos foram falando das estratégias que vocês foram identificando o que funcionava pra vocês, algumas saudáveis, outras algumas nem tanto, né, Ronaldo? Tá valendo, né? Quem sou eu?
Esse é o ponto. É conseguir identificar o que faz bem, é conseguir identificar até onde vai o seu limite, tá certo? É tentar sempre fazer isso. Falei que, na verdade, com vocês é um pouco complicado fazer isso, e pode parecer clichê, pode parecer fácil demais falar, mas sim, fazer mais por amor do que para agradar o outro. Eu acho que vocês encontraram um equilíbrio entre fazer algo que vocês gostem, sim, algo que vai agradar, porque vocês precisam dessa aprovação social, porque vocês precisam trabalhar, mas vocês mesmos me trouxeram isso. Não, nós encontramos um ponto. Antigamente a gente fazia mais porque a gente queria agradar tudo mais, e vocês tiveram ali o equilíbrio, e isso é essencial, porque tem que ter o equilíbrio, né? Mesmo porque se tem um equilíbrio entre algo que satisfaz vocês, é o trabalho que vocês gostam, é algo que vocês, né, de fato, é algo que me agrada, né? Esse trabalho, essa música. E vocês sabem que as pessoas vão gostar daquilo e tudo mais, vocês já estão trabalhando com a satisfação pessoal e prevenção de diversas frustrações, então encontrar o equilíbrio ali é o ponto ideal. Lembrei de outra coisa. Pode falar. Não, que a gente fala em nos últimos podcasts, na verdade, a gente tem falado isso, eu e o Ronaldo, que a gente também aprendeu a dar valor pra jornada, não ficar vivendo no futuro. Porque o que deixa a gente muito estressado é ficar vivendo no futuro. Falou outra coisa. Ficar pensando, quando eu for famoso vai ser massa. Quando eu conseguir isso vai ser legal. Quando eu comprar aquilo vai ser bom. Mais um ponto pra listinha, gente. Porque assim, a gente tá pensando assim, não... A gente falou sobre isso, Carlinhos, no episódio 15, o sonho de ser artista. Isso. Hoje em dia a minha visão tá assim, ó. Eu tenho planos pro futuro, obviamente, mas eu tento botar uma cortininha na frente disso pra eu enxergar pro que eu tô fazendo agora. Porque se eu não fizer nada agora, eu não vou chegar aonde eu quero. Né? Então a gente tem que trabalhar aqui, focar no agora. Vou trabalhar, vou fazer isso. O que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou fazer isso. Porque daqui um mês pode ser que aconteça isso. Né? Então é a jornada ali, né? Você tem que focar na jornada, planejar a sua jornada, né? Não ficar só pensando no resultado. Lógico que você tem que querer lá lá na frente. Mas se você ficar pensando só lá na frente, você não consegue chegar lá, porque você não tá fazendo nada aqui, né, mano? Essa que é a parada, né? Esse é mais um ponto importante. Vocês adicionaram mais um item à listinha. Eu quero uma estrelinha depois de boa aluna, de bom comportamento e tal. Exatamente. É o Carlinhos Coach, né, meu? E assim, a gente tá detonando hoje. Coach não. Não, a gente zoa. Não, a gente zoa. A gente zoa, que eu falo umas fitas que é tipo coach. O Carlinhos, ele é tipo coach às vezes. Aí a gente eu sou o Carlinhos Coach. Inclusive, você vai ouvir que o barulhinho. Tem uma... Ainda não tô fazendo isso, mas daqui quem sabe pro ano que vem eu não começo a deixar meu telefone pra palestra motivacional aqui e tal, né? Eu nem diria isso. Eu diria que sem vocês perceberem, vocês foram se adaptando enquanto indivíduos mesmo, nem tanto enquanto profissionais. A gente brinca, coach, ele pode ser psicólogo e tudo mais, mas na verdade tudo isso que vocês foram falando foi porque na experiência de indivíduos mesmo, de seres humanos, vocês foram se adaptando, encontrando esses recursos, tá? E isso que ele falou é o ponto, gente, era um dos pontos chaves, que é o viver agora. E assim, quem me conhece, quem é muito próximo de mim, provavelmente vai ouvir esse episódio e vai falar, nossa, a Bianca tá falando isso de novo, porque eu já falei isso pra todo mundo. Eu tava lendo um livro, e nesse livro tinha eu saí falando isso pra todo mundo, pra minha família, pros meus amigos mais próximos. Eu tava lendo um livro, e nesse livro tinha uma pesquisa foi feita, provável, eu não vou lembrar a porcentagem, mas é uma porcentagem assim absurda. Tantos por cento, não vou falar porque senão eu vou falar errado, não vou lembrar. Que tanto por cento da nossa vida, da nossa existência, a gente passa vivendo o passado e o futuro. Vocês têm noção do que é isso? O passado isso é embaçado. O futuro. E hoje ou agora? Porque daí você pensa, quando no meu tempo era melhor. Aí depois que o bagulho porque, na verdade, passa... essa questão do passado é você viver se lamentando por algo, porque geralmente é uma lamentação, porque se tá no passado é porque não tem hoje mais, se tivesse não teria que se lamentar. Pode crer. É uma lamentação,
são lembranças e memórias que muitas vezes assombram, e a questão do futuro, que é viver sempre planejando, e quando eu chegar naquele ponto, quando eu atingir este objetivo, quando eu conseguir isso, quando eu conseguir aquilo, e do agora, gente. Se a gente parar pra pensar, a gente tá vivendo o agora, mas na verdade não, a gente só tá existindo no agora, porque o viver, quando eu vi essa pesquisa, e assim, quando a gente se depara com isso, a gente para pra refletir muito, né, tipo, o que eu tô fazendo? E realmente a gente começa a identificar que a gente tá vivendo, o quanto que a gente tá vivendo no passado, com lembranças de coisas que já foram, que já aconteceram, mas que a gente passa, quanto do meu dia que eu fico lembrando de coisas que aconteceram, eu me identifiquei muito com isso, e quanto do meu dia que eu fico pensando no que eu vou fazer amanhã. Claro que eu tenho que ter um planejamento, mas, quanto que às vezes a gente, então a gente entra, amanhã eu tenho que fazer isso, mas eu tinha que fazer na quinta. Na verdade, eu tô mais preocupada com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer semana que vem, do que tá acontecendo hoje, né? Exatamente. Não, então, e cara, às vezes a pessoa pode ver a gente conversando aqui, eu contando minhas paradas e pensar, nossa, que da hora, né? O Carlinhos sabe várias fitas, não sei o quê, Carlinhos coach, os caralho. Mas, mano, o tanto que eu já me fudi, eu e a minha mulher, e o tanto que a gente se fode até hoje, a gente já foi obrigado a mudar a nossa mentalidade. Tá ligado? A gente não mudou a nossa mentalidade porque chegou o Dalai Lama pra nós lá e falou: você tem que ser positivo, não sei o quê. Não, mano, é porque nós tomamos no cu até umas horas. Porque na época que nós tava no hype aqui em Curitiba, no hypezinho, a gente ficava pensando quando a gente ia ser igual a Loki. A gente não aproveitou esse hype. Por isso que a onda passou e a gente conseguiu segurar. Mas seguramos meio que na metade, assim, quase que caiu no chão, tá ligado? Porque a gente foi burro, a gente não tava pensando no futuro e não tava pensando no que tava acontecendo com a gente naquele momento. Aí, a gente passou por uma fase ruim, difícil financeiramente, difícil mentalmente, difícil de tudo. Aconteceu problema de família, um monte de parada. E daí, essa foi a fase que nós ficava só lembrando do passado. Falar, nossa, nós tava com o nome e não aproveitou e não sei o que lá, não sei o que lá. Passamos por essa fase foda também. Aí, de uns 2 anos pra cá, que a gente resolveu, a gente acordou pra vida, tá ligado? Falou, não, mano, não tem que pensar nem no que a gente já fez, o que a gente já fez já foi. Serviu de experiência, aprendemos. Então agora vamos fazer de tudo pra gente não repetir isso, tá ligado? E o que a gente vai fazer? Vamos pensar no que a gente vai fazer agora pra gente conseguir chegar onde a gente quer lá na frente. Mas a gente só tem essa cabeça agora porque a gente passou por um monte de coisa que não adianta eu contar aqui, não vou entrar em detalhes porque não é relevante. Mas da mesma forma que a pessoa que tá assistindo a gente pode estar fudida agora, passando por uma fase super difícil, e eu só tenho a dizer que, mano, é parte da vida e o que você pode fazer é parar, pensar e se organizar, tá ligado? Que você vai arrumar uma saída de resolver qualquer problema que você esteja passando no momento aí, entendeu? Eu não tô falando muito porque basicamente tudo que o Carlinhos tá falando eu passei também. Tá bem caladinho, então, eu iria ser redundante e eu iria repetir tudo que ele tá falando. Então, assim, muitos pontos na nossa vida foram muito parecidos, tipo esses que ele tá falando. Então a gente teve essa vibe, esses acontecimentos, e então por isso que eu tô deixando ele falar, porque é basicamente o que a gente viveu, não só ele e a mulher dele, como eu também passei por praticamente tudo que ele tá falando. E um ponto que eu lembrei, inclusive tava falando com uma amiga esses dias, uma amiga de Manaus, ela saiu do hospital recentemente e tal, e teve uma treta com o noivo dela, enfim, aí ele me ligou de madrugada, muito triste e tal, que tinha acabado de sair do hospital, ficou dias internado, aí teve essa treta com o noivo, e aí, tipo, várias coisas dando errado, sabe? Eu falei pra ela, se liga que esse é um dos melhores momentos da sua vida, sua chance de evoluir e se transformar como ser é essa. Tá ligado? Porque quando você tá na merda, lá no buraco, no fundo do poço, é onde você tem a chance de se reestruturar. É porque não tem mais pra onde descer, né, mano? Foi o que aconteceu comigo. Você só pode subir, não tem. Quando você chega no fundo do poço, você não pode descer mais. Foi o que aconteceu mais, tá comigo. Quando eu tive aquele dark momento em 2017, eu, assim, até estive pensamento suicidas e tudo mais. Mas aí eu parei pra pensar, eu comecei foi quando inclusive eu me apaixonei pela filosofia e pela psicologia. E numa desses vídeos que eu estava vendo, falava sobre isso, falava, velho, esse é o melhor momento que existe pra você se reestruturar. Se você quer ser uma pessoa
uma boa pessoa, ter pessoas boas ao seu lado e uma vida boa, tipo assim, uma vida boa não é, ser rico ou sei lá o quê, e simplesmente aproveitar o momento que você está vivendo, com o que você tem, com o que você pode fazer, que foi aí que eu desenvolvi esse pensamento, inclusive foi quando provavelmente minha personalidade mudou e eu deixei de ser cuzão, porque eu era muito cuzão, o Carlinhos sabe. Então, mano, rapidinho, eu era muito parênteses aqui, só um parênteses. Nessa fase aí, eu fiquei uma cara sem falar com o Ronaldo. Eu cortei relação com ele. Eu fiquei um tempão sem falar com ele. Porque o bicho tava impossível. Impossível. Tava foda. E assim, esse foi o colapso. Meu colapso interno, sabe? Tipo assim, eu parei pra pensar, falar, mano, se eu quiser viver, se eu quiser continuar a minha vida, vai ter que ser diferente. Porque como tava, não vai rolar. Tá ligado? E foi aí que eu mudei meus hábitos, inclusive de estudo, que é uma coisa que eu não via nada de filosofia e psicologia, nada, absolutamente nada. Cara, passou a se tornar uma parada rotineira. Eu divido meus vídeos de entretenimento com o vídeo do Cortella falando, com o vídeo do Karnal falando. Então, assim, eu amo. Simplesmente eu posso passar horas vendo. É sensacional. Eu sou assim com Cosmos, essas paradas. Somos, eu sou viciado nessas coisas. Eu gosto de filosofia e coisa, eu não sou muito, mas espaço e SpaceX, então, NASA e não sei o que, eu adoro, cara. Então, quando eu tive esse colapso, eu tive esse estalo na minha cabeça. Eu falei, velho, é o melhor momento. E eu falei isso pra minha amiga e recentemente pra uma outra amiga minha de Curitiba, a mesma coisa. Terminou o relacionamento, tava numa vibe muito ruim, muita coisa dando errado. Eu falei pra ela, eu tava no telefone com ela, eu falei, você tá prestando atenção? Ela no quê? Você tá num dos melhores momentos da sua vida. É a sua chance pra se reestruturar. Se você quer continuar vivendo e ser uma pessoa boa, além de para você mesma e para sua família, para seus amigos, esse é o momento. Porque quando você tá feliz, quando você tá bem, quando você tá com dinheiro e tudo mais, você tá com foda-se pra tudo. Você tá bem, tá tudo certo. Às vezes não tá tudo certo, tá ligado? Tá parecendo. Mas lembra que eu disse lá no início que o problema do ser humano é tentar fugir da frustração, dos sentimentos negativos, e que eles têm o seu valor a nível de sobrevivência. Eu falei isso de uma forma muito técnica, vocês estão exemplificando agora, né? Porque os sentimentos negativos, eles têm a importância deles na nossa vida, né? Tem até um exemplo que... uma metáfora assim que eu uso com crianças, na verdade, para elas conseguirem entender isso, porque é muito difícil uma criança conseguir entender isso que a gente tá falando, né? Mas como assim? É importante eu ficar triste? É importante eu ter medo? Sim, e aí eu uso muito a metáfora do medo, por que o medo é importante na nossa vida a nível de sobrevivência? Porque se você não tem medo, você vai atravessar uma rua sem olhar pro lado. Sem se importar se tá vendo um carro, não, porque você não tem medo de ser atropelado. Tá? Se você não tem medo e você tá andando e avista uma cobra ou qualquer objeto que possa ser uma cobra, você não vai se afastar. Você vai se aproximar, você vai chegar perto e você vai correr o risco de ser atacado, porque você tem medo. Então, assim, a gente sempre usa esse exemplo para mostrar qual a importância de situações negativas. Uma tristeza, por que a tristeza é importante? Primeiro que sem a tristeza não tem alegria, né? A gente não fica triste, a gente não consegue dar valor para a felicidade. Segundo, que ela é importante exatamente por tudo isso que vocês disseram, né? E não só de alegria, de felicidade composta a nossa vida. Então seria viver numa outra realidade, porque isso não acontece. Então a gente vive, na verdade, acreditar nisso é uma frustração que nos deixa deprimidos, né? Não querer ficar triste, porque isso não existe. Né? Sem a tristeza, não há alegria. Sem a tristeza, a gente não consegue tomar decisões importantes que seriam importantes serem tomadas. Que às vezes a gente só toma uma decisão importante exatamente por conta de tristeza, por conta de saudade, que é outra coisa que ninguém gosta de sentir, na verdade. Então, só para exemplificar um pouquinho, vocês trouxeram, né, essas questões da vida de vocês, que é exatamente para ilustrar isso, a importância de momentos ruins e de sentimentos negativos na nossa vida a nível de sobrevivência. É isso. É para nossa sobrevivência que a gente precisa experimentar. E se permitir, pessoal, que a gente está aqui falando que é inevitável ter esses momentos, mas assim como o Ronaldo disse para a amiga, esse é o melhor momento da sua vida. Se permitir sentir aquilo e não fugir. Porque, né, usando o exemplo que ele disse do término do relacionamento, ou de um luto, né, no caso do luto simbólico ou luto concreto, né, que o término de um relacionamento... parece um luto, né?
É um luto simbólico. Assim, é porque todas as fases do luto concreto mesmo, de uma pessoa, a pessoa que ela termina um relacionamento ou encerra qualquer ciclo da fase dela, ela passa pelas 5 fases do luto como quando uma pessoa morre. E o que acontece? As pessoas, elas tendem a fugir daquilo. Então, não vou ficar pensando, não vou ver fotos, não vou passar por um lugar que lembra a gente, não vou ouvir tal música e tudo mais, porque aí eu vou sofrer, vou sentir vontade de chorar e tudo mais, porque as pessoas fogem. E é aí que tá o erro. A dor, ela precisa ser sentida. Ela precisa ser sentida para ela ser elaborada, para ela ser superada. Então, se a gente fica fugindo da dor, se a gente fica fugindo do sofrimento, a gente volta lá para aquela metáfora do copo. Aquilo vai ficando guardado, vai ficando guardado, vai ficando guardado, chega uma hora que a gente transborda em sintomas físicos, porque o corpo fala, o corpo reage. Pra mim, o colapso foi tão louco que, inclusive, eu fiz isso. Ao invés, por exemplo, de apagar foto do celular, de Instagram, Facebook, deixei tudo lá. Daí meus amigos, mano, por que você não apaga essas fotos? Tipo, terminou o relacionamento e tal, eu falei, ainda não. Tipo, deixa, eu preciso... Eu não terminei. Eu preciso ver... Não é. Eu preciso ver, Sim. Eu preciso encarar essa realidade, preciso, sabe, aceitar que isso aconteceu e se encerrou e pronto. Inclusive, tá até hoje as fotos lá, não apaguei. Você vai apagar quando você arrumar outra namorada, né? Você vai ser obrigado a apagar daí. Claro que não, velho. Eu tenho foto nas minhas redes sociais. Tenho foto nas minhas redes sociais de ex-namorada da ex ainda, tá ligado? É que você ainda não achou a mulher certa. A hora que você achar a mulher certa, você só vai ter foto sua e dela na tua rede social. Quem mais disse que eu tô nenhuma outra procurando? mulher. Não, calma, você não achou ainda. E é assim Quem disse que a que eu tô gente procurando? acha. Cara, eu conheci a Flávia quando eu não estava querendo me relacionar com ninguém. Eu conheci a Flávia e tô casado com ela e tenho filho, tudo já, mano. Você vê. Não tô procurando, mas de repente, se você estiver assistindo esse podcast, alguém quiser tomar um café. Amo café. Ronaldo, lembrando que o Ronaldo mora em Barretos, se tiver alguém de Barretos aí interessado ou interessada. Tá aí, ó. É isso aí. Mas ele disse que não tava procurando, né? Não tô procurando, mas. Ele não tá procurando, mas se alguém quiser procurar me ele. chamar. Quem quiser ser procurado. É que nem se achar dinheiro na rua. Um café. É que nem se achar dinheiro na rua, você não tá procurando, mas quando você acha, você fica feliz, né? É isso. Pra dar uma nota de. Entendi. Então, Bianca, eu quero que você deixe aí o seu recado final para os artistas e profissionais da indústria da música e aproveita para fazer as suas considerações finais. Boa. Bom, acho que depois eu espero, na verdade, né, que tenha sido realmente um choque quando a gente diz assim, é comprovado cientificamente. Não, vai ser para muita gente, com certeza. Eu espero porque isso faz com que isso faça as pessoas estarem mais alertas, né, estarem mais atentas às suas próprias emoções, às suas próprias reações fisiológicas e comportamentais, né, e que tudo que a gente falou aqui, né, faça com que, a partir do momento que isso seja identificado, que a pessoa não tenha medo de procurar ajuda, né, que ela não tenha vergonha disso, né, então a gente sempre fala brincando, mas eu espero realmente que tenha sido um choque muitas vezes para quem não sabia disso, né, acho que vocês acabavam estando mais por dentro, mas para muita gente não está, então exato. Eu espero que as pessoas tenham pensado assim, o que então quer dizer que eu, enquanto artista, enquanto músico, eu sou mais propenso a desenvolver depressão? Que susto. A pessoa pensar quer dizer que não é frescura, tá ligado? Porque às vezes a pessoa pensa que pode ser frescura, que a pessoa fala, isso aí é frescura, nada a ver isso aí, mas não é, meu. Exatamente. Então, essa é a mensagem que eu gostaria para poder finalizar. Para de ser fresco, essa é a mensagem, para de ser fresco. Eu não vou usar essa palavra, jamais. Eu nunca vou dizer isso. Deixa essas coisas pra nós. Podem falar. Mas é isso. Eu espero que as pessoas tenham se assustado, porque às vezes é a partir desse choque que às vezes o indivíduo começa a olhar mais para si mesmo, começa a estar mais atento ao que está sentindo, as consequências, né,
do trabalho, né, na sua saúde física e mental, né? A gente fala muito de saúde mental, mas a gente viu durante o episódio que a questão física também tem lá a sua relevância, né, no sentido de saúde mental. Então é isso. Eu espero que isso tenha feito muita gente acordar e estar mais atento a si mesmo e não recusar procurar ajuda. Muito massa. Massa demais. Muito legal mesmo. Bianca, como é que as pessoas podem te achar nas redes sociais, seu e-mail, enfim, seu consultório e etc. Faz um jabazão aí pra nós. O meu Instagram é @biancap.psi. Lá já tem o link que direciona pro WhatsApp, né, para o caso de se interessar em saber sobre consulta e valores e como funciona, tirar dúvidas mesmo, né, porque muita gente, na verdade, não adianta nada também estar falando aqui, a pessoa não sabe nem como funciona, então a gente, né... Você faz consulta online? Eu prefiro o presencial, mas estamos liberados para poder fazer isso por conta da alta demanda e por muita gente não poder ir até o consultório, até mesmo porque tem regras na clínica, então se a pessoa apresenta algum sintoma ou tem algum idoso na família ou é grupo de risco, ele não pode sair de casa. Então estou fazendo nesse momento de quarentena. Entendi. Legal. E aonde que é o consultório? Na Rua 28, bem pertinho ali da Escola Paulina, quem é de Barretos vai saber, logo de baixo, no quarteirão de baixo. E número 2723. Legal. Beleza, muito massa. Bom, só para complementar aqui, eu queria agradecer demais a sua participação, muito mesmo. Obrigado pelo seu tempo. Massa Obrigado demais. pela sua paciência, obrigado por segurar a fome aí também. Desculpa a zoeira aí, desculpa as brincadeiras, mas é que eu não Imagina. me aguento, eu tenho que dar uma zoada de vez em quando. Como eu lembro... Zoeira. Eu falei até pro Ronaldo, olha, no vídeo, não liga assim se eu ficar muito sério e tudo mais, eu tenho que me comportar, mas eu também sou zoeira. Não, a gente sabe, como profissional da saúde, você foi ótima. E até comentei com a Bianca, falei pra ela quando eu fui convidar ela pra participar, falei, eu acho que o grande lance do cassete, esse ambiente que a gente conseguiu criar, é conversar sobre qualquer coisa e de uma forma leve, de trocar uma ideia, de bater um papo, sabe? A gente conseguiu falar de um assunto sério de uma forma descontraída, né? Uhum. E é isso, esse roteiro foi baseado na matéria A Saúde Mental na Cena Eletrônica deveria ser mais valorizada, do portal Eletrovibes. O link vai estar aí na descrição. Além disso, eu achei duas matérias bem legais. Uma é Saúde Mental e o Mercado da Música Eletrônica, publicado pela Play BPM, e a Síndrome de Burnout nos profissionais da música eletrônica, um problema recorrente, que foi publicado pela House Mag. Então esses links, o Instagram da Bianca, o endereço do consultório, telefone, vai estar tudo na descrição, tá? Daí vocês podem verificar aí. Manda, se você curtiu de verdade essa pauta, entra lá no Instagram da Bianca, manda uma mensagem pra ela, fala, pô, foi massa e tal. Isso. Deixa lá o seu recadinho, que eu tenho certeza que ela vai gostar. E é isso aí. Vamos encerrar então, Carlinhos? Vamos. Cassete Podcast. Bom, então eu quero agradecer todo mundo que ficou até agora ouvindo a gente, assistindo a gente, depende de onde você está aí, se é no YouTube ou se é no Spotify ou qualquer outra plataforma. Todos os links citados nesse episódio vai estar na descrição, né? Em tudo que a gente falou aí, todos os links vão estar lá. Você pode acessar a descrição do podcast, os lugares que são mais fáceis de acessar a descrição para clicar nos links são no SoundCloud, no YouTube, no Google Podcasts e no Apple Podcasts e no Castbox, tá? Lógico que os links vão estar em todas as plataformas, mas as que são mais fáceis de acessar são essas, tá? Quero pedir pra você curtir nossa página do Facebook, segue a gente lá no Instagram, @podcastcassete, se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa o sininho. Se você gostou, compartilha com um amigo seu, com uma amiga que é DJ, que é produtor ou produtora, que é fã de música eletrônica, ou que é fã de psicologia, que é fã de... né? Compartilha com esse amigo, compartilha nos stories do seu Instagram também, se você gostou, que isso ajuda a gente demais, marca a gente lá e a gente agradece. Demorou? Vai lá, Ronaldo. É isso aí. Sugestões, críticas ou elogios, você pode mandar ou fazer através do nosso Facebook ou Instagram, ou pelo nosso e-mail, que é cassetepodcast@bzkmg.com. Camudo, número 7, podcast, @bzkmg.com.
Massa. É isso Isso aí. aí, galera. Então, Bianca, obrigado de novo. Valeu demais, Então Bianca. é isso. Obrigado, Obrigadão. valeu. Massa. Tamo Tchau, junto. gente, Valeu, galera. obrigada. Obrigado. Valeu, É falou. nóis. Valeu, Ronaldo. É nóis, tamo junto. Valeu, Carlinhos. É nóis. Você ouviu Cassete Podcast.